Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho. E caraca, embolou o negócio aqui. Tá entrando no ar o episódio de número 43, então você vai ser muito bem hoje assessorado aqui. Hoje eu vou mudar até um pouco a oratória, porque hoje o papo vai ser um pouquinho diferente. Tô recebendo um grande parceiro aqui, o Phelps do Que Jogada, cruzeirense. Hoje tá eu e ele aqui. Ele já teve mais desesperado na terceira Série B consecutiva. Eu pela quinta vez. Infelizmente, quem diria que o Vascaíno e o Cruzeirense ia virar expert em segunda divisão, mas não vai ter jeito, a gente vai falar disso. Antes de eu apresentar melhor o meu convidado, eu gostaria de falar sempre de quem é muito importante na nossa vida. O nosso primeiro patrocinador, que é a Bet7k. A Bet7k é a grande parceira do Futebolaço Podcast. Eu deixo aqui para vocês na descrição do vídeo o primeiro comentário fixado. Você que quer fazer a sua aposta esportiva, a Bet7k é o local. Seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Botou 10, vira 20, 50 vira 100. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você ainda ganha R$ 20 para apostar. Bet7k, parceira do canal Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não tem como falar da minha grande parceira, que é os estúdios do Seu Pod. Sem ela, essa resenha maravilhosa aqui não seria possível acontecer. Você que quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual, eu super te recomendo o Seu Pod. Deixa aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Quer produzir seu conteúdo de audiovisual? O Seu Pod é o local. E sem mais delongas, uma salva de palmas aí para o Phelps do Que Jogada. Canal 2 também agora, né? Canal 2, canal Que Jogada. Bom, Dieguinho, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Já tentamos algumas vezes e graças a Deus hoje deu certo. É a primeira vez que eu participo de um podcast presencial, cara. Essa é a curiosidade. A pandemia foram alguns, né, virtualmente. Mas é a primeira vez e vi que o cara tem estrutura mesmo. Seu pod tem estrutura. Recomendo para quem for do Rio aí, quiser fazer conteúdo aqui de podcast, de outras coisas também dá para rolar, né? Claro. Então eu acho que bem legal aqui. Gostei muito. Pô, irmão, obrigado aí falando da nossa casa aí. Manda um abraço pro Johnny, pro Diego, pro Igor, que são os idealizadores aqui do Seu Pod. Irmão, a parada é a seguinte. Gostaria muito de te ouvir um pouco da tua história, cara. Eu, como produtor de conteúdo, eu entrei na internet em 2019. Comecei com um canal genérico, tanto que Futebolaço tem nada a ver com o Vasco. Eu comecei falando dos 4 clubes do Rio e do futebol europeu. Depois eu fui falar só do Vasco. E vocês já estão na estrada aí desde 2015 e 2016. Como é que surge o Que Jogada e essa ideia de produzir conteúdo de vários clubes? O Que Jogada, sim, desde 2015 e 2016, mas internet, esporte, 2012. Caramba. Eu conheci o Phil, meu sócio, já viu aqui já, inclusive, 2012. Tínhamos uma conta de Instagram chamada Insta Arquibancada. Quem criou foi o Phil. Eu trabalhava com marketing esportivo na época, não conhecia o Phil. E aí eu procurava algumas soluções diferentes para ativar marcas. Inclusive, trabalhei com o Seu Vasco já. Na época, a gente fazia patrocínio da TIM. Não sei se você lembra, quando a TIM colocava a marca dela dentro do número. Ainda coloca, né? Uhum. E a gente fazia isso lá na agência. A gente idealizou essa questão da marca da TIM no número. Viu aquilo ali como uma propriedade legal e oportunidade. E fizemos. Aí, eu fui trocando de agência, fui trabalhando, né? E estava procurando alguém alguma nova oportunidade de ativação. Falei, vou pra internet, vou pro Instagram, que tá bombando agora. E na época o Instagram era só foto conceitual, né? Hoje em dia tem videozinho, se você botar foto nem bomba o negócio, né? O negócio é só vídeo. Só vídeo. E aí, eu falei, vamos pro Instagram aqui. E eu vi essa página chamada Insta Arquibancada ali com 3, 4 mil seguidores. Na época, 3, 4 mil seguidores pro nicho era uma coisa muito interessante. E aí eu chamei o Phil pra conversar. Marcamos num bar, né? Porque o Phil você só consegue marcar com ele num bar. E aí eu marquei com ele no bar. E cara, é engraçado essa história porque era época de carnaval, cara. E eu tava caracterizado de Mário no meu Facebook. E aí, o Phil não me levou a sério. Ele falou isso aqui. Ele olhou o Facebook e falou, cara, que esse cara foi um farrão, quer comigo, sei lá o quê. E aí ele viu que eu trabalhava com marketing esportivo e tudo. E aí, beleza, vou marcar com ele e tal. E aí, a gente ficou horas conversando no bar. E ele foi e falou, cara, vem ser meu sócio, vamos trabalhar junto. E é isso. E estamos aí até hoje. Mas começamos com o Insta Arquibancada. E o Instagram, né, como eu te falei, era foto conceitual. Foi evoluindo para vídeo.
E aí não fazia muito mais sentido o Insta Arquibancada. Foi que a gente criou o Que Jogada para mostrar o futebol amador, futebol profissional. E aí sim, em 2000 e... Quando que a gente criou o Que Jogada? Nem lembro. 15, 16. Não, mas o YouTube, né? Ah, no YouTube, porque O Instagram foi antes. Eu até esqueci, não me recordo a data correta, mas o YouTube sim, 15 e 16. E o YouTube não tem nada a ver com o Instagram, né? O Instagram a gente bota vídeo de jogada, e o YouTube veio de uma necessidade que a gente tinha de botar a nossa cara. Que o Instagram a gente não conseguia botar a cara, a gente nunca foi bom de bola. Tem um perfil chamado Que Jogada e não consigo botar uma jogada minha porque eu sou ruim. Só se for uma parada de humor, né? Fazer um negócio meio tipo, pô, olha que cara ruim. E isso dá muito certo no Que Jogada. A gente tem postado muita coisa assim, pô, total fio botar lá, porque o fio é horrível também. Mas aí, cara, foi assim meio que a gente iniciou, né, nossa história na internet. No esporte eu tô um pouco mais de tempo, porque eu fiz faculdade, consegui uma oportunidade no esporte e nunca mais saí do esporte. Já trabalhei com seleção, já trabalhei com o Vasco, com os clubes patrocinados pela TIM. Não sei se pode falar a marca da TIM, mas falei. Enfim, e é isso, cara. Estamos até hoje nessa. Não me arrependo nem um pouco de ter saído da vida de agência e ter lutado pelos meus projetos. E graças a Deus, estamos aqui hoje conversando sobre isso. E, cara, eu não consigo mais desassociar a minha vida do futebolaço. Eu, inclusive, não tenho tatuagem, não é meu rolê. Mas se um dia eu fosse tatuar meu corpo, não teria como não colocar o futebolaço e o Vasco, né? Que é a minha maior paixão. E eu acredito também que o Que Jogada é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Com ele, vocês fizeram viagens incríveis, conheceram pessoas incríveis. E eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes. Qual é a grande lembrança quando fala de Que Jogada rapidamente vem na tua cabeça? Não, o que Jogada me entregou assim, de maior, obviamente, foi a Copa do Mundo. Que eu pude ir a uma Copa do Mundo. Obviamente teve a do Brasil, todo mundo estava aqui, mas ir até uma Copa do Mundo a trabalho é um reconhecimento muito legal. Eu vou dar todo o crédito aqui para a nossa patrocinadora da época, era a Adidas. A gente teve um contrato com a Adidas da Olimpíada até ano passado. A Olimpíada do Rio até o ano passado, então a gente ficou muito tempo. Não foi um contrato assim, não. É renovado todo ano. Então, tipo, a nossa parceria sempre foi muito saudável com as marcas, principalmente com a Adidas. E eles nos proporcionaram essa ida para a Copa do Mundo da Rússia. Foi muito legal. E se eu tivesse que ranquear os grandes momentos do Que Jogada, com certeza a Copa do Mundo estaria lá em cima, no topo. Porque quem trabalha com futebol, quem joga bola, qualquer pessoa que respira futebol, sonha com uma Copa do Mundo, sabe que esse ano, 2022, é um ano muito legal, muito diferente, né? O Brasil é um país que respira diferente o momento de Copa do Mundo. Todo mundo já fica... O cara que não gosta de futebol, ele na Copa do Mundo ele para porque ele sabe que é diferente. É diferente. Então, futebol no Brasil é uma coisa inacreditável e a Copa do Mundo tá ali, então. E depois da Copa? Vamos tentar fazer um top 3 aí, vai? Vamos, pô. Eu fui à final de Champions League com Que Jogada. Pô, e tu coloca uma participação numa Copa do Mundo abaixo de uma final de Champions? Eu colocaria a final da Champions. Diego, eu colocaria a final da Champions. Não. Como topo? Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar numa final de Champions e ir pra uma Copa do Mundo, eu escolheria uma final de Champions. Cara, o que acontece? A Copa... Polêmica! A Copa eu não coloco de jeito nenhum. Se você vai falar pra mim, pô, a final de Libertadores do meu time jogando, que hoje tá um pouquinho distante, e uma final de Copa, eu fico mexido. Mas, cara, o que acontece é o seguinte, a Copa do Mundo, cara, eu fiquei 30 dias na Rússia, você respira a Copa do Mundo, você tá vendo um monte de jogo lá, um monte de nação lá, né, aquela galera toda lá, você vê que, pô, a galera do Peru, por exemplo, pô, com todo respeito ao Peru, eles não tinham chance alguma de ganhar a Copa do Mundo, mas você vê o fanatismo, você vê o amor que os caras sentem pelo país deles, e você fica, cara, que legal isso aqui e tal. E eu vi a final da Copa do Mundo. Não foi só a final da Champions e a Copa do Mundo. Não, eu vi tudo, inclusive a final da Copa do Mundo. Eu não fiquei na Copa do Mundo toda porque eu fui na segunda parte. Mas eu fiquei um pouquinho mais de tempo lá, porque eu fui com os amigos também. E aí teve a oportunidade da Adidas levar a gente para esses jogos e também me proporcionar a passagem, enfim, logística. Mas entre Copa do Mundo e uma final de Champions, eu fui na de Madrid, e uma outra eu fui numa
uma experiência, que eu fui com uma marca de cerveja para essa final de Champions e uma experiência para assistir a final da Champions, que foi em Kiev, só que eu não fui para Kiev. Eu fui para Atenas. Caramba, maneiro. Que eles fizeram uma festa lá para assistir a final da Champions de Atenas, que foi Liverpool e Real Madrid. Repetiu essa final de agora. Uhum. Só que tava tendo um momento bem conturbado lá na Ucrânia, guerra e tal. Uhum. E eles não queriam levar a galera pra Ucrânia. E aí levaram pra Grécia pra fazer uma festa lá. E foi, tipo, vou falar aqui qual que é a marca dessa cor aqui, dessa luz aqui, que causa experiências absurdas para o consumidor. E a outra eles me levaram pro jogo, né, em Madrid, que foi Tottenham e Liverpool. E, pô, foi uma experiência muito maneira também. Tipo, não dá pra você também falar, foi melhor, não. Tiveram dias maravilhosos na Rússia e também esse dia foi maravilhoso, né, da final da Champions. Mas, cara, Copa do Mundo não tem jeito, cara. Me pega muito. Não, eu acho que são experiências completamente diferentes. Enquanto você estava respondendo, eu parei para refletir um pouco sobre a minha própria resposta. Copa do Mundo, como você falou, ali tem a junção dos povos. Tem um brasileiro ali que é vascaíno, tricolor, cruzeirense, São Paulino, torce todo mundo junto. E assim é lá na Espanha, Real Madrid, Barcelona. Então ali você tem uma junção de nações e o clima é mais amistoso, diga-se de passagem. Quando você vai para clube, nem aí tanto. É mesmo? Foi diferente? Não, tipo, você vê confusões assim. Pô, Copa do Mundo? Copa do Mundo você vê, tipo, brasileiro provocando argentino, e daqui a pouco, pô, tem um monte de argentino, tem um monte de brasileiro. Obviamente, todo mundo bêbado ali, sempre acontece alguma coisinha. Tô falando que eu vi, muita coisa não. Tô falando que, tipo, é amistoso. Beleza. Mas quando a zoeira passa um pouquinho do limite, os caras não gostam. Enfim, pô, o argentino, cara, torcendo é uma coisa inacreditável. A gente, sei lá, a gente em 80 pessoas lá, fazendo um barulhinho, 15 cabeças de argentino lá, os caras fazendo um escarcéu absurdo lá. Eu falei, que é isso? Os caras têm... Mas eu tenho um pouquinho eu tenho uma diferencinha de você nesse sentido, por quê? Porque você é vascaíno. Você é do Rio de Janeiro, você é vascaíno. Você é carioca, né? Você tá acostumado a ir a estádio, acompanhar o seu time. Eu não tô acostumado a ir ao estádio. Eu já fui várias vezes ver o Cruzeiro, mas eu não tá na minha rotina ver o Cruzeiro no estádio. Eu sou carioca cruzeirense. Meu pai é mineiro. Meu pai veio pro Rio com 15 anos de idade, cruzeirense, e eu herdei isso dele. Mas eu nunca tive rotina de ir ao Mineirão. Quando eu vou no Mineirão, é sempre marcante pra mim. Tipo, é sempre uma grande experiência que eu vivo. Pra você que mora aqui e vai sempre ver o Vasco, óbvio que é marcante pra você ver o Vasco. Mas, pô, você já foi milhares de vezes ver o Vasco. E você tem sempre os amigos ali torcendo com você pelo Vasco. Eu aqui no Rio, eu assisto o jogo com meu pai, às vezes sozinho. Eu não tenho tantos amigos cruzeirenses aqui no Rio de Janeiro. Normal. E quando você vai pra uma Copa do Mundo, quando você tá com seus amigos ali, torcendo pela seleção, você vive. Eu vivi isso. Então, pô, cara, pra mim foi muito especial. Muito especial por isso. Eu não comparo, obviamente, Cruzeiro com seleção brasileira. Se você me botar aqui, igual o Papo Clubista que a gente fazia, pô, você prefere o título mundial da seleção ou o Cruzeiro ganhar a Libertadores? Óbvio que eu vou sempre escolher o Cruzeiro. Eu também vou sempre escolher o Vasco. Porque, tipo, pô, sendo um pouquinho egoísta, seleção ganhar, pô, todo mundo vai ficar feliz, né? O Cruzeiro ganhar, só os cruzeirenses vão ficar felizes. Então, a gente vai poder zoar os caras. Mas, cara, foi uma experiência absurda. Então, esse ponto que eu te passei de não estar acostumado, não ter a rotina de torcer com a galera, de fazer a festa, eu tive isso numa Copa do Mundo, como eu tive aqui também na Copa do Mundo no Brasil. Então, por isso que a Copa do Mundo, ela se torna muito especial pra mim também. Bacana, é um ponto de vista, é subjetivo. Como você mesmo explicou, que tem um rolê diferente da minha questão pra sua, mas acho que os dois são igualmente incríveis. Sim. São experiências igualmente incríveis. E o outro é Champions League, beleza, pô. Eu tenho times que eu gosto na Europa. Eu não sou torcedor dos clubes da Europa. Tipo, eu gosto de ver futebol europeu. Gosto do Real Madrid, gosto do Bayern de Munique. Eu consigo sim, gente, gostar do Real Madrid. E por que não gostar do Barcelona? Eu consigo, pô. Os caras jogam bem, é legal de assistir. Pô, o Barcelona do Neymar, com o Messi e o Suárez, você secava? Eu gostava de assistir. Porque o Real Madrid do Cristiano eu gosto de assistir. Então, tipo, não é tipo, você é Real Madrid e não pode gostar do Barcelona. Eu não tenho diferente, muito isso. É diferente. Eu sou cruzeirense, entendeu? Eu gosto de futebol. Obviamente, pô, se o Atlético Mineiro estiver jogando bem no Brasil, eu vou cagar pro Atlético Mineiro. Pô, tô nem aí, pô. Eu não torci, pô. Porque, pô, futebol, beleza, jogaram bem, jogaram bonito ano passado e tal, mas, pô, tava nem aí. Não, o meu rolê com o Real Madrid é um pouco diferente. Eu não sou
não dá pra comparar de forma alguma. Eu sou vascaíno, não sou torcedor do Real Madrid, mas eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Real Madrid. E aí vamos de novo entrar em subjetividade, né? Por quê? Infelizmente o meu clube vem numa fase desgraçada há 20 anos e eu acho que todo torcedor, ele quer ter um momento de vislumbre também. E o legal, por exemplo, do Real Madrid, que o Real Madrid sempre mexeu com o meu imaginário. E eu sempre fui torcedor de gostar de ser o contraponto. Eu nunca gostei de torcer pro melhor time. Eu gosto de ser sempre o desafiante. Com todo respeito, você é vascaíno, né? Hoje você não torce pro melhor time. Não, o melhor time vai ser sempre o Vasco no Brasil. Não vem com esse papo furado aí, não. Eu sei que você tem muita audiência vascaína, os caras vão ficar putos comigo. Mas qual é o rolê? Por exemplo, apesar do Real Madrid ser considerado o maior clube do mundo, o momento ao qual eu começo a acompanhar os jogos do Real Madrid era o Real Madrid dos Galácticos, mas o melhor time, mesmo sendo o Real Madrid Galáctico, era o Barcelona do Ronaldinho. Então, na maioria dos enfrentamentos Real e Barcelona, o time do Barcelona levava... Mas você não... Ronaldinho passou pelo Atlético Mineiro. Ele é um cara, por exemplo, se eu pudesse responder, um cara do Atlético Mineiro que, porra, eu tenho uma inveja de ter jogado no Atlético Mineiro e não jogo no Cruzeiro. Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Como eles devem ter inveja que o Ronaldo Fenômeno jogou no Cruzeiro. Enfim, o Ronaldinho Gaúcho, eu torcia por ele. O Vinícius Júnior, eu torço por ele. O Neymar, eu torço por ele. Eu não torço contra, porque eu sei que esses caras são foda. E são brasileiros. Estão levando o nosso país lá pra fora. Então eu não consigo torcer contra. O Ronaldinho Gaúcho jogando, o cara jogava com um sorriso estampado no rosto. Então não tem como você torcer contra um cara desse. Não dá. Eu acho que, tipo, é errado. A não ser que ele esteja no Atlético Mineiro, beleza. Torcer contra. Aí pode. Mas, porra, no Barcelona, jogando a bola que ele tava jogando em 2006, 2005 ali, não tem como torcer contra. Beleza. Eu também gosto do Real Madrid. Eu também tenho minha história com o Real Madrid. Quando eu fui pra final da Champions em Madrid, assisti Liverpool e Tottenham, pô, eu fui lá no Santiago Bernabéu, tirei uma foto no vestiário. É um dos meus sonhos conhecer o Marcelo já é seguidor nosso, sempre me deu muita moral no que jogada. O Marcelo falou, pô, tá na área. Eu falei, pô, como assim, você tá aqui? Porque já tinha acabado a temporada. Eu falei, pô, deve estar viajando, deve estar na Grécia. Inclusive, ele tá jogando na Grécia agora, foi pra Grécia. E a apresentação dele foi um negócio foi absurdo. de maluco. Você viu isso? Maneiro, pô, a torcida lá pulando, pô, legal pra caramba. E aí, pô, eu falei, pô, deve estar viajando, deve estar no Rio, sei lá. Ele não tá aqui, né? O cara ficou o ano inteiro aqui, férias, saiu. Ele, pô, tô aqui. Quer ir amanhã assistir o meu filho jogar lá no Valdebebas, que é o CT do Real Madrid? Eu falei, óbvio, porra, vambora. Aí, pô, aproveito e apresento lá a estrutura. Eu falei, pô, maneiro, vambora. E eu não conheci ele pessoalmente, cara. Não conheci ele pessoalmente. Aí eu falei, porra, que moral que ele tá me dando legal pra caramba e tal. E eu não entrei no Bernabéu com ele fazendo o meio de campo, não. Eu paguei lá, fiz o tour e tal, legal. E aí eu até falei com ele, pô, posso levar um amigo, que eu tava com um amigo meu, eu fiquei na casa desse amigo, que eu tava morando lá, tava estudando, inclusive, na faculdade do Real Madrid, esse moleque. Caraca, o Real Madrid tem faculdade? Tem, pô, tem. E é referência no mundo, assim, pra mercado esportivo, você que é ligado. Se você quiser fazer um curso, assim, de 3 meses, eu acho que tem vários planos lá. Inclusive, ficar perto do CT do Real Madrid. E tem uma estrutura absurda, eu entrei lá na escola e tal. Então, posso levar esse meu amigo? Pode, claro. Aí, dia seguinte, né, no dia do jogo do Enzo, fui lá pra faculdade do meu amigo, né, porque tinha uma prova pra fazer. E aí fiquei lá de resenha com a galera lá e tal, conheci a estrutura da faculdade. E depois a gente foi lá pro CT. O Marcelo, pô, me espera tal no portão 3, sei lá, portão, sei lá. E aí eu falei, beleza. Eu chegando lá, tirei uma foto, mandei pro Marcelo. Esse portão aqui, não o outro. Tô chegando em 10 minutos. Pô, daqui a 10 minutos, cara. O cara chega num áudio brabíssimo. Pô, cara, o cara tava muito... Chegou lá, falei, pô, não acredito, isso aqui eu tô no filme, pô. O Marcelo tá chegando aqui com pô, carraço. Entra aí e tal. Entrei, porra, ele, qual é? Ele, gente boa, cara, uns caras mais gente boa que eu conheci no futebol, assim, em toda essa história de que jogada que a gente teve. O cara é muito foda. Aí chegamos lá, tinha os pais do time adversário, né, que iam enfrentar o time do Real Madrid. Esperando o Marcelo chegar pra tirar foto com ele. E aí, pô, o Marcelo atende todo mundo, cara, muito simpático e tal. E aí ele me fez um tour, cara. Ele me fez um tour. Inclusive eu botei no meu destaque do Instagram esse dia. Filmando tudo, tá lá. Depois você vê lá, Madrid, você vê lá. E aí, pô, me mostrou tudo e tal. Aí tava o filho menorzinho dele também, o Liam, né? Pô, figura também. E aí a gente viu o jogo do Enzo. E foi uma experiência incrível, pô. E eu sempre gostei do Real Madrid, sempre gostei. Também. E, pô, isso me abasteceu mais ainda de tipo, pô, eu gosto muito do Real Madrid. E realmente, cara, a estrutura dos caras
É inacreditável. A gente tá muito distante de ter uma coisa parecida. Tu tá vendo como vai ficar o novo Bernabéu? Porra, absurdo. Que os gramados vai absurdo. trocar, é um bagulho surreal. Absurdo. Uma coisa... Alguém fez um comentário que eu esqueci qual foi, mas é uma coisa assim, absurda. O estádio do Atlético Paranaense, que já é um ponto fora da curva no Brasil, aquilo ali não é nem uma gota no oceano perto do que é o Bernabéu. O fecha o teto, né? Só. O do Real Madrid é o Batmóvel, é o estádio do Batman, faz tudo, né? É bizarro. Ele vira uma outra coisa que acaba o jogo. Ele vira duas arenas de basquete, um do lado do outro, faz o diabo a quatro. Ah, não, a gente não quer ser mais estádio, vamos virar um shopping agora com as lojas aqui, tudo. É muito maneiro, é muito maneiro. O Real Madrid realmente é uma referência absurda cara, e essa experiência de conhecer o CT, pra mim, foi um momento top que eu vivenciei nessa minha caminhada do que jogado. Pô, cara, e o Marcelo é um cara que eu tenho muita vontade de conhecer. Pô, cara, o Marcelo, ele é muito sangue... Cara, ele é muito sangue bom. Muito sangue bom. Muito sangue bom. E ele sempre falou, cara, sempre que eu puder ajudar vocês aí, cara, pô, fala... Se não tiver que machucar ninguém, se tiver que ferir ninguém, pô, tamo junto. Ele é muito 10, cara. Ele é muito 10 mesmo. De verdade. Pô, vocês não gravaram nenhum conteúdo com ele? Então, no dia que eu fui lá, eu até tentei, sim. Eu tinha até um quadrinho, assim, preparado pra ele, só que o que acontece? Ele tava ali no dia de folga dele assistindo o negócio. Eu até tinha comentado com ele. Só que ele tem que passar por assessor, um monte de coisa, e eu não queria burocratizar o negócio, entendeu? Eu falei, quer saber? Viveu a experiência. Vou viver essa experiência aqui, tô filmando os stories aqui, pô, e depois eu vou contar pra rapaziada como é que foi, vai ser muito legal. Inclusive, pô, o Marcelo é muito... Eu torço muito pelo Marcelo, e que legal que ele acertou com o Olympiacos, né? Eu achei que ele fosse voltar, né, mas não... Pô, o Marcelo eu quero ver jogando de camisa 10 no Brasil ainda. Eu acho difícil, cara, porque a vida dele lá, a família tá lá, tipo assim, o Enzo joga lá. Então, tipo, eles já estão meio que acostumados com a vida. Eu não sei se ele viria pra cá só se for sozinho. Acho que não ia rolar. Nesse momento, acho que não. Mas é um cara que eu queria ver jogando de camisa 10 no Brasil. Não, acho que ele ia deitar. Conseguiria. Ele não aceitaria 10, né? A dele é 12, não tem jeito. Ah, pode ser. Mas eu tinha essa vontade. Ele seria um cara que me lembraria muito a carreira do Felipe. Aquele lateral absurdamente talentoso e habilidoso que na reta final veio pra meia. O Felipe era mais ágil, né? Mais rápido. O Marcelo, o Felipe mais cerebral. Extremamente habilidoso, o Felipe. Pô, mas extremamente. Pau a pau, hein? Não, mas eu já tive a oportunidade de jogar com alguns ex-jogadores, né? Tipo, nesses eventos que fazem. E, cara, dos que eu vi, o Felipe é o mais absurdo. E olha que eu já joguei com a galera. Tipo, Denilson também é absurdo, tá? Mas o Felipe é brincadeira. O Felipe parece que tem um retrovisor aqui nas costas dele. Eu vi o Felipe dando uma caneta em Laranjeiras. Foi em Laranjeiras, que a gente jogou um futebol em Laranjeiras lá. Ele não tava vendo um menino vindo atrás, assim. Acho que o menino é até do Doente pro Futebol. Era um dos donos do Doente pro Futebol. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. O Felipe tava indo, assim, o moleque foi atrás do Felipe pra pegar a bola. O Felipe não tava vendo o moleque. Ele deu um rolinho pra trás, assim, deu uma caneta no moleque, assim, de bobeira. Falei, pô, que isso, pô? O que foi isso que ele fez agora? Não... Tipo, o Felipe é absurdo. O Felipe é um cara que eu tenho, pô, admiração pelo futebol dele. Isso jogando pelado. Agora assistindo. Também. O Felipe jogou muito, pô. Não, sim. Ah, não. Assistindo? Você quer que eu fale do Cruzeiro ou não? Porque tem isso também, cara. Porque, tipo, se eu falar do Cruzeiro, o Ronaldo não vai estar... Porque eu não vi o Ronaldo no Cruzeiro. E era muito o início da carreira dele. Inclusive, depois eu quero falar sobre o Ronaldo do Cruzeiro. Mas vamos falar bastante. Mas que eu vi no Brasil não tem como. É o Alex, pô. Não dá. O Alex era absurdo. Tá quantos anos, Felps? Eu? 33. Tu é mais velho, então tu viu legal ali. De 2004, né? Felipe vi também bastante. Mas o Alex era brincadeira, filho. O Alex, 2003, se você pegar os números do Alex 2003, é surreal. Papo de 39 gols, 39 assistências, meio de campo. E é bizarro ele não ter tido uma longevidade, não ter jogado na Copa do Mundo, né, cara? Ele é um dos jogadores injustiçados que eu vejo, assim, em relação à Copa do Mundo, né? Ele teve a oportunidade da seleção brasileira. É um dos poucos jogadores também que é ídolo por quase todos os clubes, né, que passou. Se você parar pra pensar, ele é ídolo no Cruzeiro, no Palmeiras, no Fener e no Curitiba. É difícil arrumar um jogador que é ídolo em 4 times. Difícil demais. Ele só não é ídolo do Flamengo, que eu acho que ele jogou nesses 5 clubes. Ele jogou no Flamengo, só que ele jogou no Flamengo naquela época que eles montaram a Celeflá, né? Aquela coisa de Alex, Nilson. Acho que o Felipe talvez... Ele não deu em nada. Talvez o Felipe tava lá, não sei, não lembro. Não lembro. Mas tinha Adriano Imperador começando. Tinha uma galera. Tipo, ali era meio que, pô, o foco era todo mundo, pô. Mas é difícil você me falar um jogador que é ídolo em 4 times. É muito difícil. Falar Ronaldo Fenômeno.
Pô, ele é ídolo em 4 times? Ele é ídolo no Real Madrid, No Corinthians. no Corinthians. Na Inter. Será? Ele jogou no Milan depois, né? Ah, jogou, mas é Sim, identificação... mas o cara que é ídolo no time, depois ele vai pro rival, maior rival. Ele é considerado ídolo ainda? Cara, boa pergunta. Não, porque, tipo, se ele fosse ídolo do Milan, beleza, porque foi o último clube da Itália que ele passou. Mas ele não Do jogou... Milan ele não é ídolo, Não é. não, ele passou. Não é, mas obviamente os torcedores respeitam ele por ter Claro. passado lá e tudo. Como, sei lá. O mundo inteiro respeita o Ronaldo Fenômeno. Porra, é digamos. isso. Ele A é gente uma vai chegar lá. entidade, ele é A uma gente vai chegar lá, entidade, ele é pô. uma A gente vai entidade. chegar lá. Mas é isso, é difícil você falar um jogador que é ídolo em 4 times. O Alex foi, cara. É. O Alex foi. O Alex é colossal. O Alex é muito grande. E eu acho que ele, pô, faltou o Alex jogar a Copa do Mundo ali. Faltou. Eu não Jogou sei, Olimpíada, né? eu não sei se tem um atleta que é ídolo de 4 clubes. Eu acho que não existe. Não, mas acho assim, ele não é pouco ídolo. Ele é muito Não, ídolo desses então, 4. mas é o que eu tô falando. Eu acho que não existe um outro jogador. Eu não sei que se seja... ele deve ser o principal jogador da história do Fener, porque tem até estátua pra ele lá, não sei, deve ser. Se não, é um dos mais. Ele é um dos grandes ídolos do Cruzeiro, né? E do Palmeiras também, porque o Palmeiras também teve um jogador. E do Curitiba, talvez aí um dos principais também. Só pra gente fechar esse tour na Europa. Eu vi que tu teve com o André Pirlo, e também com o Del Piero. Me explica um pouco daquele rolê. Tá bem relacionado, moleque de networking. Essa cerveja, né, verde, né, que causa oportunidades maravilhosas. E aquele negócio que a gente vê no comercial, não. Cara, como assim? Os caras viveram isso. Eles fazem assim mesmo. Eles levam e você vai sonhando. Foi na semana da final da Champions League em Madrid. Um dia antes teve um evento. Pra reunir o pessoal, né, da empresa e tal, com o pessoal e jogadores e tudo. E aí, pô, o cara falou pra mim assim, pô, então a gente tá trazendo aqui o Pirlo, o Del Piero, Roberto Carlos, Cafu, Mourinho. Começou a falar uma lista. Eu falei, que isso, cara? Eu vou conhecer esse cara? Master Liga? Eu vou conhecer esse cara. Vai conhecer. Se quiser fazer pergunta, pode fazer também. Tipo, vocês vão ter um tempo com eles. Eu falei, pô, sério? Sério? Pô, legal. Na época a gente não tinha um quadro assim de entrevista. Pô, eu não vou fazer um papo clubista com o Pirlo. Não tem como. Eu não tinha esse tempo todo, né? Tu falou outro idioma além do Falo inglês. Falo inglês, assim, mas não também, tipo, arranho, assim, porque eu morei um ano fora, mas não tenho muita prática, mas me desenrolo. E o espanhol é aquele negócio, né? Você entende. Mas, pô, pra você soltar, é diferente. É diferente. E, pô, o espanhol na Espanha, meu irmão, é bem carregado. Pô, não, eles têm um jeito de falar diferente, assim, mas dá pra entender. O problema é você se comunicar, né? Você vai falar o português devagar, eles vão entender, talvez. Ou não. Inclusive, eu fui numa TV lá em Madrid, pra fazer um papo clubista com um torcedor do Barcelona. Não sei se você já ouviu falar no programa, é o Chiringuito. Muito famoso, é o Chiringuito de Rogones. Eu fui lá. Eu fui no Chiringuito, entrevistei o representante do Barcelona, só que eu não consegui entrevistar o do Real Madrid, que seria o amigo do Cristiano Ronaldo, que é apresentador lá também. Ele não tava lá, aí eu só fiz o do Barcelona. Mas eu fui lá, conheci a estrutura do Chiringuito, fui lá, pô, legal. E onde a gente estava agora? Você falou da festa. E aí, pô, cara, só sei que eu tava muito ansioso, porque eu gosto muito do Pirlo. Eu gosto do Pirlo. Eu sempre gostei do Pirlo. Cara, o Pirlo é presença. Pô, Del Piero, gosto. Legal. Maneiro. Não, se fosse só o Del Piero, eu ia estar focado aqui. Porra, Del Piero. Mas, pô, o cara falou Pirlo, mano. E tipo, Roberto Carlos. Porra, o cara é brasileiro. O cara é, porra, sensacional. O Roberto Carlos, pô. E eu já tinha encontrado o Roberto Carlos algumas vezes. Falei, mas eu já tinha encontrado. Mas agora, o Pirlo vai ser a única vez da minha vida que eu vou tocar nesse homem. Então eu tenho que aproveitar aqui e tal. E aí foi legal, a gente trocou a ideia, bem rápido, tipo, tinha uma galera comigo de outros países. E a gente acabou tirando uma foto. Cara, foi muito legal porque depois que eu conversei com ele, eu liguei pro meu irmão, meu irmão não sabia do rolê que eu tava, e eu, chamada de vídeo. Gabriel, tipo assim, tô de boa aqui com... Aí eu mostrei assim, um Pirlo do meu lado. Ele, não é possível. Aí fiquei filmando, assim, filmei o Del Piero. Cara, é um rolê, assim, aleatório-aço meu, só que, pô, uma coisa inesquecível também. Você tá vendo? O que jogada me proporcionou grandes coisas, assim, pra vivenciar. Só que não tem como eu tirar a Copa do Mundo do topo, cara. Sim. Não dá. E, cara... E além do Pirlo, nessa viagem, conheci o Figo. Pô, o Pirlo não foi o melhor do mundo. O Figo foi. Mas pra mim, o Pirlo era diferente. Cheiroso, Pirlo. Cheiroso. Mas qual é o teu rolê com o Pirlo? Porque eu gosto de jogador
elegante, O Pogba, gosto muito. Foi um dos jogadores mais elegantes que eu assisti jogando. A Copa do Mundo, assim, aquele jogo França e Bélgica, eu tava lá assistindo. Pra mim, talvez o maior jogo da Copa do Mundo em relação a craques em campo, né? Obviamente teve Brasil e Bélgica também, mas a França ali tava mais com o Mbappé, tinha o De Bruyne, tinha o Hazard, o Lukaku. Courtois. Só tinha fenômeno ali, né? E o Pogba jogando. O Pogba é muito bonito jogando, ele jogando assim, ó. Cara, eu gosto muito. E o Pirlo, categoria, né, cara? E falando agora, fazendo um link pro Vasco, não sei se você sabe, um dos ídolos do Pirlo e referência de batida de falta do Pirlo é o Juninho Pernambucano. Eu já vi isso. Ele conta que fala, inclusive tem uma resenha muito boa do Pirlo, que ele fala que ele ficava tentando descobrir como o Juninho Pernambucano batia na bola. Não, mas o Juninho é talvez o maior batedor de falta da história. Cara, eu tenho dificuldade de te cravar isso porque o Marcelinho Carioca era sacanagem. E o Marcelinho era de 3 dedos, era de tudo quanto era mas jeito. se você botar em números aí, o Juninho deve engolir ele em gols de falta. Cara, gol de falta? Acho que é bem. O Marcelinho e Cipá tem mais. Não tem, não. Mas eu coloco os dois no top 5, pelo menos aí. Rogério Senna era um grande batedor. Menos e era só um jeito, era perto, chapado. O Marcelinho... O Alex de perto, em 2003, se você olhar os melhores momentos, de perto assim, eu falei, e pênalti? Eu torcedor, a arrogância do cruzeirense... É um tema pra gente entrar também. Falava assim, pênalti pro Cruzeiro. Essa falta, pênalti, porque o Alex, ele tava calibradíssimo esse ano. Não sei quantos gols ele fez de falta, ele fez muito gol de falta esse ano. E toda vez que era falta perto da área, pode perguntar, o meu irmão não é cruzeirense, meu irmão é tricolor, Fluminense. Gabriel, pênalti. Gol do Cruzeiro. Não tinha como, cara. E a falta ia um pouquinho pra fora, assim, como se fosse pênalti perdido. A torcida ficava lamentando. Isso era gol, pô. Entendeu? A galera ficava chateada quando não era gol, porque, era sempre gol, pô. E o Juninho Pernambucano, batendo falta era brincadeira. O Marcelinho era enjoado, que é aquela batida dele invertida, né? O negócio fazia... mas ele tinha chapado, assim, ele tinha 3 dedos, ele tinha no canto do goleiro, do outro lado, era bizarro. Era de perto, de longe. O Marcelinho é embaçado. O Juninho também. Engole. Engole, pô. Deu nós. Deu Pernambucano. Repete aí, saiu pra galera aí? Repete os números, Bruno, pra falar. 77 gols de falta do Juninho Pernambucano e 56 gols de falta do Marcelinho. Que é muito gol do Marcelinho. Muito gol. Mas vê aí, quem é o maior artilheiro de falta da história? Vê se você acha aí. Vê se é o... O Zico? O Zico era brincadeira também, né? Não, o Zico é fenômeno. Desculpa aí, eu falei que o inclusive, mesmo como vascaíno, na minha lista de top 10 entrevistas tá o Zico. O Zico, eu tava falando das pessoas mais legais que eu conheci, eu citei o Marcelo, o Zico também tá nessa lista. Cara, não tem um ser humano na Terra que fala mal do Zico, é bizarro. Primeiro porque o Zico nunca fez gol no Cruzeiro. Ele nunca fez gol no Cruzeiro. Ele nunca fez gol. Eu já cheguei pra ele e falei, ô Zico, eu te amo, cara, porque você nunca fez gol no Cruzeiro, cara. Ele, é verdade. Teve uma vez em disputa de pênalti que eu fiz o gol. Pô, mas aí não conta, pô. Disputa de pênalti não conta. Mas o Zico é um cara... eu já fui à casa do Zico. Fazer uma live com o Zico. Eu e o Fio. O Fio tricolor, pô. Aham. E, porra, maior respeito absurdo pelo Zico. Porque, pô, ele recebeu a gente na casa... Eu cheguei lá, cara. O cara tava sentadão assim na cadeira da piscina. E, pô, eu falei, caraca, cara, é o Zico, mano. Pô, o Zico é respeitado, pô. Não é só pro flamenguista. É ídolo nacional, mano. É tipo... É nacional. É óbvio que a história de seleção brasileira acabou afastando ele um pouco dessa questão do... Mas ele é ídolo nacional. Se você pegar os números do Zico, são absurdos. E, obviamente, ele é Deus pro flamenguista, porque é Deus. E ele tava lá, assim, esperando e tal. E a gente começou a fazer a live. E aí, no meio da live, ele... Calma aí que eu vou pegar um negócio ali. Eu falei, puta, já fiquei tenso, né? Eu falei, vai pegar o quê, Zico? Pelo amor de Deus. Aí ele foi, pegou uma camisa e umas canetas dele. Vamos sortear pra galera da live aí. Espontaneamente, eu não pedi nada. Ele chegou pro meu público e falou, vou dar a camisa pra vocês. Aí a gente fez um sorteio ali na hora, bolou um tema ali na hora, bolou um... E foi muito legal, cara. O Zico é um cara muito legal. Sempre que a gente esteve junto, foi um cara muito legal. Gravei pro canal dele já, na época do Piscininha, amor, do Egídio. Aquele desafio. Ele fez um desafio Piscininha com a gente lá no CFZ. E ele é muito legal, cara. Ele é um cara que sempre foi muito bacana com a gente. E é isso. Eu torço muito também pelo Zico, cara. O Zico é um cara sensacional. Meu sogro é flamenguista, doente. E ele, pô, obviamente, Zico. O Zico fez aniversário, pô, eu pedi um vídeo dele, o meu sogro, pô, ele fez, fotografou camisa. O cara é
Cara, o cara é fora da curva. É um ser humano Diferenciado. Onde vai, trata todo mundo muito bem. Então, eu respeito muito o Zico. E a história dele no futebol que é incrível. Não, a minha admiração pelo Zico é pelo ser humano. Porque eu não vi o Zico jogar nem na seleção, nem no Flamengo, eu sou de 93. Eu vi o Zico, sim, treinador do Fenerbahçe, comentarista da TNT, do Esporte Interativo. Vi muito. Acho ele um cara muito engraçado, resenha. É um cara como comentarista técnico, eu gosto das análises dele. E o ser humano, cara. Eu vi o Zico. Melhor, eu conheço a história do Zico ter jogado o jogo de despedida do Roberto, sendo o maior ídolo do Flamengo com o uniforme do Vasco. Vi com os meus olhos presencialmente, porque eu tava cobrindo o evento do Gramado. A inauguração da estátua do Roberto Dinamite agora. Ele e o Júnior. E quando o Vasco, na pandemia, em 2020, lança a campanha Vasco Solidário, o Zico grava um vídeo institucional pro Vasco, da campanha para arrecadação de alimento, e com ele presente. Ele tá sempre junto no Vasco quando o Vasco precisa. E você falou, eu concordo. Eu não conheço uma pessoa que odeia o Zico. Não tem, não existe. Não tem. E, pô, ele é o maior ídolo da história do Flamengo. E é difícil você não... Assim, é o clube mais odiado do Brasil. O clube mais antipático do mundo, Brasil. Não, do mundo, não vou dar essa moral pra ele, porque não é do mundo. Mas do Brasil, ele é o mais odiado, junto com o Corinthians, obviamente, porque quando você tem mais torcida, você tem mais hater também. Eu acho que o Flamengo é diferente, porque, assim, além deles terem a maior torcida, o flamenguista, não vamos generalizar, mas o torcedor... Por exemplo, quando você pensa em torcedores de clube, cada um tem uma característica. O botafoguense é pessimista, o vascaíno tem muito essa questão do... Calma aí. O botafoguense é o quê? Pessimista. Então ele é realista. Ele sempre acha que vai dar tudo errado. Mas pô. Mas tipo, mas você tem que ver o histórico do clube, né? O que o clube tá acostumado. Eu sou cruzeirense, até o rebaixamento, eu tava acostumado só com coisa boa, pô. A minha geração foi muito boa, até 2019. Então, pô, 2019, aquela arrogância caiu, pô. A arrogância do cruzeirense caiu. O Flamengo, talvez, essa coisa que você tá falando do flamenguista, talvez eles precisem de um rebaixamento pra cair aquela arrogância também. Eu acho que nem é assim, mano. Não, acho que cai. É o perfil. Cai, pô. Tem que sofrer muito, mano. Tem. Porque, tipo... O cruzeirense e o vascaíno tem um rolê, a gente pode entrar nesse tema aqui agora. O vascaíno vem sofrendo em parcela. De 2002 aí até 2020, teve 2 anos muito bons, foi 11 e 12. Foi vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Sul-Americana. No outro ano liderava o campeonato por um bom período até ter o desmanche da asfixia financeira. Aquela Libertadores também. 17 a gente vai pra Libertadores, 18 a gente é eliminado na fase de grupo. A Libertadores 2012. Vocês são eliminados em Corinthians, 2012. E ali saiu campeão. Mas qual é o rolê? O vascaíno, ele vem sofrendo durante 20 anos, pagando parcela. O cruzeirense foi um bagulho assim... Eles estão muito bem. Vocês vão sofrer igual o sovaco de Alejandro 3 anos numa porrada só. O clube quase foi pra Série C, foi bizarro. Você falou de parcelamento de sofrimento, a gente caiu parcelado, né? Em 2019, a gente era um dos favoritos a conquistar a Libertadores. E um dos favoritos a ser campeão brasileiro também. Também. Com o time que tinha, dava pra brigar. Mas a gente tava no momento da Libertadores que a gente tinha a melhor campanha. E aí a gente perde a melhor campanha, se eu não me engano, numa derrota pro Emelec no Mineirão. Totalmente atípica. Aí depois vi aquela matéria do Fantástico, que, pô, eu queria agradecer quem fez aquela matéria, porque se não existisse aquelas denúncias, talvez o Cruzeiro estivesse ainda na Série A, todo cambaleando, tudo aumentando, dívida aumentando. E aí a gente, em algum momento, ia cair muito mais feio do que a gente caiu. A gente já caiu muito feio, pô. Tudo dando errado, todo mundo processando o Cruzeiro, todo mundo... Então, eu até conversei com o Samuel Venâncio, que é setorista do Cruzeiro, um dos mais famosos que tem. Acho que o mais famoso que tem no Cruzeiro. Eu falei, cara, porque, tipo, qualquer noticiazinha negativa do Cruzeiro em 2020, 2019, virava um negócio absurdo, pô. E isso afetava quem tava ali no elenco, entendeu? Afetava o grupo, a harmonia do grupo. Então, porra. Então, e a gente em 2019, quando começa a denúncia do Fantástico e tudo, quando os jogadores descobrem a real situação do clube, pô, cara, a gente começa a cair, ser rebaixado parceladamente, pô. O torcedor, ele tinha esperança. Como teve esperança contra o CSA. Tem um jogo contra a Chapecoense, eu não sei se você acompanhou essa saga do Cruzeiro.
Mas, porra, eu vou falar de um jogador que saiu do Cruzeiro, a torcida também não é feliz com ele, que é o Dedé. Mas tem uma imagem do Dedé, depois do jogo, uma decisão do VAR, não sei, socando o gramado, que aquilo ali pra mim é marcante. Assim, cara, tá dando tudo errado pro Cruzeiro, tudo errado. E a gente caiu parcelado. Foi parcelado. Então foi uma coisa assim, parcelada. E tá subindo parcelado também. Né? Estamos subindo em 3 vezes aí, e é isso. Vamos focar um pouco mais nessa parada da matéria do Fantástico. Como é que tu recebeu? Num primeiro momento, sai a denúncia. Você falou assim, porra, isso é verídico? Estão plantando notícia no Cruzeiro? Qual foi a tua situação? Eu vi ao vivo a matéria. Sim. Eu sabia que ia ter os grupos do Cruzeiro já estavam todos preocupados, todo mundo falando. Vai sair hoje uma denúncia bizarra do Cruzeiro, Fantástico. Eu falei, pô, deve ser pesado, né, pô? Aí pro Fantástico? Fantástico nunca bateu em clube assim. Nunca chegou assim nos clubes. Tem, né? Uma coisa ou outra ali. Mas, porra, e depois dessa matéria aí, obviamente que eu não sei qual é a intenção, qual foi a intenção. Acho que a intenção foi denúncia mesmo. E aí a gente falou, caraca, o Cruzeiro tá no buraco, pô. Obviamente o torcedor do Cruzeiro ficou em desespero, pô, em choque. Isso aí Hoje qualquer clube que apareça no Fantástico, você pode se preocupar, filho. Porque os caras, o Rodrigo Capello faz um trabalho excelente. Obviamente eu fiquei com raiva dele e da Gabi, né? Gabriel Moreira. Fiquei com raiva deles, porque, porra, por que tá denunciando meu time e não denuncia o outro? Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. A gente sabe que o futebol brasileiro tem muita coisa envolvida. Por que agora estão... Eu não sei por que fizeram com o Cruzeiro, mas o buraco era muito grande, né, cara? O rombo era muito grande. Então, e era uma denúncia muito séria, né? Então, ali a gente já começou a se preocupar. E parece que até então o salário do Cruzeiro não atrasava. E aí começou a atrasar e os jogadores começaram a entender que a crise estava pesada. Então o clima já não era o clima que começou o ano. Não sei se você lembra, né? Aquele elenco do Cruzeiro lá com aquela resenha toda do Fred, né? Ele foi rei dos stories no Cruzeiro, pô. Começou a ser rei dos stories. Aí ele começou a usar o Instagram dele com o elenco, né? Você vê vários vídeos do Fred com a rapaziada de videogame. Pô, aquele clima já não existia mais, pô. E aí o Cruzeiro caiu, pô. O Cruzeiro foi rebaixado e a gente já sabe toda a história, né? Enfim, de tristeza. Porque um clube que foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão, assim, recente, 17, 18. Campeão brasileiro em 2013, 2014, 17, 18 Copa do Brasil. 2019 cair, pô. Começou o ano como favorito. É uma coisa, talvez, inédita. A gente já viu o time sendo campeão da Copa do Brasil sendo rebaixado. Acho que foi o Palmeiras. Uhum. Beleza, inédito também. Mas, pô, um time que é campeão Mas o Palmeiras não caiu como o Cruzeiro caiu. Um problema que o Cruzeiro teve. E quando caiu, cara, e as coisas foram começando a serem apresentadas, né, contas, processos. E quando alguém lá de dentro do clube, eu acho que um conselheiro cogitou decretar a falência, zerar, né? Tipo assim, vamos zerar. Fazer um novo clube. Ou seja, isso quer dizer que o Cruzeiro vai começar da divisão 0, né? Que não tem, vai ficar sem divisão. Vai jogar no módulo, sei lá o que, do Mineiro. O torcedor do Cruzeiro fica, o que é isso? O que tá acontecendo? O Cruzeiro vai acabar. Vamos pensar assim, pô, vai acabar? É isso que você está propondo pro Cruzeiro acabar? É isso? A gente ficar sem divisão, sem nada? E aí, pô, que tem um papel fundamental da torcida, né? De ir pras ruas, cobrar, incentivar cobrar, né? Cobrar os responsáveis. E aí o processo todo começa, né? Ou tenta acontecer. Mas foi muito difícil, pô. O Cruzeiro na primeira Série B era um clube grande, sem a menor experiência de Série B, com um monte de gente incompetente, um monte de gente sem saber o que fazer, um monte de gente tentando agradar a torcida com contratações nada a ver, técnico que não para. Porra, a gente teve muito técnico. E a segunda Série B que a gente joga, parece que ninguém aprendeu nada com a primeira. Parece exatamente, espelharam, né? Pá. A gente fez tudo de errado aqui, vamos errar aqui de novo. E, cara, e aí um anjo na terceira, né? Antes da terceira Série B, um anjo aparece. A tal da SAF, né? Com o Ronaldo Fenômeno. E graças a Deus deu tudo certo. Porque podia dar tudo errado também.
Então vamos devagar aí, que tu foi... Eu fui atropelando porque atropelando eu falei do meu sentimento, assim, Sim, como... claro. É porque, tipo, se a gente tiver que resumir, é isso, pô, que aconteceu. Vamos resumir. Foram 3 anos na Série B. Não tem muita diferença do primeiro pro segundo. Um inferno astral. A gente viveu um inferno astral. Não tem, por que nesse ano fez tantos pontos, nesse ano fez tantos... Não tem isso, não tinha essa... Um monte de jogador que passou pelo Cruzeiro. Não lembro de todos, se você perguntar, passou, não lembro se esse cara passou no Cruzeiro, não lembro. Porque, pô, é tanto jogador que passa, o cara vem, joga 2 jogos, é emprestado, sei lá o quê, acerta, pô, vai embora. Então, tipo, foi complicado. Mas vamos passo a passo pra gente... Vamos tentar estipular uma ordem cronológica. Antes de eu entrar na Série B, eu queria que você desse um relato como cruzeirense do que vem na sua cabeça quando você escuta Itair Machado, quando você escuta também Zezé Perrella. Qual é a emoção que vem dentro do Phelps? Cara, o Zezé Perrella é um político que sempre teve presente no Cruzeiro, né? Desde que eu sou moleque, os irmãos Perrella, o Cruzeiro de 2003 Pode vir. Ele faz aquela... Pode vir de boa. Podcast, irmão, relaxa. Podcast, pô. Você vai vir agachar embaixo da mesa igual gato. Mas o Perrella, a família Perrella, né? Zezé, Alvimar. Alvimar que foi o campeão, né? Com o Cruzeiro em 2003 e tal. Eles, não dá pra você também falar que esse cara não fez nada pelo Cruzeiro. Fez, pô. Ele tem a história dele no Cruzeiro, o Zezé Perrella. Eu não sei qual foi. Se meteu com política depois tal. Eu não tô aqui defendendo o Zezé Perrella. Até porque o Zezé Perrella, muita gente bota na conta do Zezé Perrella aquele... O áudio do Thiago Neves. Porque o áudio foi direcionado ao Zezé Perrella. Mas o Zezé, ele chega no final, quando a bomba já estava estourada. Né? A bomba do Cruzeiro já estava estourada. O Zezé faz parte da história do Cruzeiro, como um político do Cruzeiro, como o Petralha é no Atlético Paranaense, por exemplo. Mas ele chega para tentar apagar o fogo. No final daquele, ele não conseguiu. Já estava tudo uma zona, já estava tudo acabado, destruído. Mas eu coloco, dirigente, assim, eu coloco mais na conta dos últimos presidentes do Cruzeiro, né? O seu Gilvan, lá, que foi campeão também em 2013 e 2014. Das dívidas, né? O Wagner, por aceitar tantas coisas. O Itair, pelo dirigente que foi, porque foi tudo sem responsabilidade nenhuma. Eles fizeram tudo sem responsabilidade. Não sei dizer o que aconteceu de fato em cada coisa, porque eu também não me aprofundo muito na situação. Mas eu sei que foi uma gestão sem responsabilidade nenhuma. Né? Uma coisa que, tipo... Aquela coisa de gestão, tipo assim, vamos contratar todo mundo, ganhar título. Vamos ficar aqui e tal. Eu não sei o que aconteceu da corrupção. Isso eu realmente não sei. Isso aí eu deixo para os jornalistas. Mas gestão irresponsável, eu diria isso. Tem a parcela, grande parcela. Obviamente que os jogadores têm parcela também, porque estavam em campo jogando. Você falou do Thiago Neves aí. A torcida do Cruzeiro ela é muito chateada com o Thiago Neves. Não é porque ele mandou o áudio, pô. Não é o áudio que deixou chateado. Óbvio que o áudio é um episódio. Mas o Thiago tinha tudo pra ser ídolo do Cruzeiro. Tudo. Era só encerrar ali a carreira do Cruzeiro. É só tipo ele... Galera, tô saindo, beleza. Virava ídolo. Depois daquele ano, se não fosse rebaixado, ídolo. Porque, tipo, ele foi muito importante, né, nas últimas conquistas que o Cruzeiro teve. Ele, o Arrascaeta também, que teve uma saída muito conturbada. Gosto muito do Arrascaeta, saudades do Arrascaeta. E o Thiago, cara, ele tinha tudo pra ser esse ídolo do Cruzeiro. O Thiago é foda, assim, se você botar ele na carreira dele, é foda. No Fluminense foi foda. Ele jogando no Flamengo foi foda. Então, tipo, o cara tem talento, o cara tem futebol, tem personalidade também. Só que, pô, a torcida ficou chateada pela forma como ele levou ali esse finalzinho dele no Cruzeiro. E o áudio foi só um episódio a mais. Teve um momento ali que o Cruzeiro estava jogando, não sei, eu esqueci a data, se foi no mesmo dia, se foi um dia antes, depois, que ele estava num pagode, por exemplo, no Mineirão. O Mineirão estava tendo jogo, estava tendo um pagode. Enfim, tipo assim, estava meio descompromissado. Não sei se estava assim por questões de briga com a diretoria do momento ali, se ele estava rixado com a diretoria, ou se foi uma coisa mesmo dele largar. Quer saber? Entendeu? Saco cheio. Isso deixou o torcedor muito chateado. Só que é óbvio que a gente não pode colocar a culpa do rebaixamento em cima do cara. Só que ele, por ser o cara do Cruzeiro, no título, os louros, né? Vem em peso pra ele, porque ele é o cara do time. Ele foi o último a bater o pênalti contra o Flamengo, escorregou, fez o gol ali, aquele título do Cruzeiro. Só que também, pô, na crise, né?
na tempestade, ele também tem que levar um peso ali pra ele. Obviamente o Cruzeiro tinha jogadores medalhões, né? Tinha Dedé, tinha Thiago, o próprio Fábio, Fred. Não, só o que tinha era medalhão naquele elenco. Mas você vê, pô, o Fábio o Fábio já é ídolo do Cruzeiro, era ídolo do Cruzeiro ali naquela época, assim, obviamente, pô. Ele não se envolvia com polêmica. Ele era de polêmica na época do Vasco, né? Quando ele jogava no Vasco, depois que ele entrou pra igreja, melhorou, assim. Mas o Dedé era um cara que também tinha tudo pra ser ídolo. O Dedé não é ídolo do Cruzeiro? O Dedé? Uhum. O Dedé, eu vou falar um negócio aqui que é o seguinte: o Dedé foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar pelo Cruzeiro. Obviamente, posso esquecer do Luizão, do Cris, jogaram no Cruzeiro, o Edu Dracena. Mas o Dedé jogando em alto nível era uma coisa inacreditável. Mais do que no Vasco. Não acho. Eu acho, porque eu vejo o Dedé no Vasco, vejo uma referência, ele, pô, um cara com o Dedé virou potencial. Um mito no Vasco, irmão. Virou. Mas, pô, você tem que ver ele jogando no auge no Cruzeiro, pô. Quando ele chega na seleção brasileira, ele tava jogando muita bola. Eu acho que ele já tava na seleção também. Sim, mas o Dedé, eu até tava conversando com o Fio esses dias. É uma boa discussão. Eu acho que o Dedé do Vasco, ele era tipo o Salvador. Tá dando tudo errado pro Vasco. Dedé, vai lá pra frente. E ele começava a ir lá pra frente, meu irmão. É porque tu não acompanha o Vasco como vascaíno. Não, sim. O que o Dedé joga em 2011, 12, é sacanagem. O único jogador capaz de parar o Neymar no Brasil era o Dedé. Ele sim, mas o Dedé do Cruzeiro também era assim. O Dedé no auge, sim. Só que ele ficou um tempasso machucado no Cruzeiro. Ele ficou muito tempo machucado. Acho que a diferença do Cruzeiro pro Vasco é que no Cruzeiro, além dele ter sido um jogador bizarro como no Vasco, você acrescenta títulos. Não, e aí isso aí faz uma diferença. E talvez, obviamente o time do Vasco era muito bom nesse ano que você tá falando, mas talvez o elenco, a base do Cruzeiro, o elenco era mais forte. Sem dúvida. Mais forte. E um jogador bom se destaca, obviamente. Mas o Dedé, ele não é ídolo do Cruzeiro. O Thiago Neves não é ídolo do Cruzeiro. Pelo menos a torcida não intitula esses caras ídolo. Inclusive, o Dedé, ele é chamado de... De quê? Como é que fala? Traidor? Não é traidor, não. Pô, caraca, a palavra perdeu aqui agora. Quando a pessoa faz uma coisa por você e você não... Ingrato. Ingrato, pô. Ingrato. Pô, eu esquecendo ingrato aqui. Ingrato. Ele é tratado como ingrato no Cruzeiro. Né? Porque é um cara que, pô, o Cruzeiro sempre abraçou, mesmo na lesão. E é um cara que saiu do Cruzeiro conturbadamente, depois de tudo, né, que ele passou pelo Cruzeiro, e ainda bota o Cruzeiro no pau. Tudo bem, direito dele receber. Mas a forma como ele fez isso, a torcida também não gostou. Aquele episódio da sarrada no ar depois da lesão também isso aí nem me pega muito. Tipo assim, a torcida fica puta, obviamente. Mas, porra, o cara tá no momento ali de descontração, mas sabe? ele tava tratando o joelho. Eu operei o joelho também. E fui torcer pro Cruzeiro lá na Arena Corinthians, não podia. Gol do Cruzeiro, eu chutei ele também, não sei. Ele tava no momento dele ali, beleza. Eu não tô defendendo ele também, não. Acho que tá errado. Principalmente, porra, filmando o negócio. Pô, é uma coisa desnecessária, né? Mas não é isso que fez o cara, a torcida odiar o cara. Não foi isso, entendeu? Não foi isso. É mais a questão do ambiente tumultuado, um momento que não precisava, né? Não confio também 100% no Rogério Ceni, naquela história lá. Não acho também que o Rogério Ceni seja um cara fácil de lidar. Não acho que ele seja... O Rogério Ceni, cara, ele deve ter jogado com muita gente ali daquele elenco, né? Tipo, ele foi jogador recentemente e tal. Então as pessoas conhecem o Rogério Ceni. Eu acho que ele não tinha estofo ainda. Ali 19, ele amadureceu. Acho que a passagem dele no Fortaleza é fundamental. Era muito recente aquela chegada dele ali no Fortaleza. Ele amadurece, ele ganha um título brasileiro com o Flamengo, agora ele tá no São Paulo. Eu acho que era um ambiente com muito medalhão. O Rogério, como jogador, ele é astronômico. Mas como técnico, ele ainda era um treinador muito medalhão, talvez aquém do elenco. E ele no Flamengo foi igual. E ele é uma pessoa difícil de convívio, né? No Flamengo foi igual. Veio pro Flamengo muito medalhão. Ele pode evoluir tal, com o tempo. Mas eu acho que pra fazer a gestão do grupo ali com o medalhão, eu acho que fica complicado. Porque as pessoas sabem que ele é uma pessoa difícil também. Pô, o técnico de futebol hoje, ele tem que conquistar o elenco. Ele não pode ser odiado por parte dos medalhões. Ele tem que conquistar, pô. O Renato Gaúcho conquista. Pô. Uhum. O cara chega e todo mundo gosta do cara, pô. Mas eu acho que ele deve estar trabalhando isso no São Paulo, né? Enfim. Uma parada que eu ia te perguntar, Phelps, agora já falando de Série B e a gente encerra lá na reta final com o Saf e o Ronaldo. Qual foi a Série B que mais te machucou? A de 20 ou a de 21? E te emendo uma segunda pergunta.
todo torcedor, quando o time é rebaixado pela primeira vez, o primeiro rebaixamento é inesquecível. Mas o que te doeu mais? A queda em 19 ou não acesso em 20? A queda. A queda doeu mais que o não acesso? A queda, a gente não caiu contra o Palmeiras, né, no último jogo. A queda foi parcelada, eu te falei aqui. A gente caiu vários jogos aí, então, tipo, isso doeu. Assim, todo jogo você falou, cara, a gente tá caminhando, estamos caminhando. Isso foi uma agonia danada. E o não acesso não foi parcelado. A gente não, em nenhum momento... Nem aspirou, né? A gente em nenhum momento ficou no top 10, pô. Aliás, em 2020, ficamos no top 10 moralmente. Por quê? Porque a gente começa a Série B de 2020 com menos 6 pontos. E a gente começa a Série B de 2020 com 3 vitórias. Então, o time afunda depois. Então, moralmente, em campo, começou bem. A gente, pô, fez 3 jogos, 3 pontos. Né? Porque a gente tava com menos 6, recuperou e tal. Mas... Qual foi a segunda pergunta? Te perguntei o que doeu mais, a queda ou não, A queda doeu mais. E aí eu te perguntei como foi vivenciar pela primeira vez jogar uma segunda divisão. E aí você perguntou se doeu mais a de 20 ou a de 21. Eu acho que a de 21, ela dói mais porque foi o ano do centenário. E foi a segunda vez que a gente tava na Série B, a segunda vez que a gente não sobe. Então, tipo, a primeira já foi difícil, pô, não subir. Agora, a segunda, pra onde meu clube tá indo? O que eu tô virando? Porque, pô, a gente sabe, né? Os clubes caem, né? Os que têm torcida, os que são grandes, caem, sobem, pô. O Cruzeiro foi o primeiro clube grande na história a cair e não subir no ano subsequente. Mas isso não é só culpa do Cruzeiro, eu acho. Eu acho que é um novo jeito que o futebol está apresentando. A gente vê que tá muito mais difícil você conquistar as coisas no futebol. Tipo, você pega qualquer time pequeno, é difícil de ganhar. Não é fácil de ganhar, não. Não é igual antigamente, que time pequeno é fácil de ganhar. Hoje você vê um monte de clube, tipo, o Vasco não subiu, o Grêmio... O Vasco foi o segundo clube grande a cair e não subir. O Vasco... Né, é o segundo. Lá vem ele. Mas o Grêmio caiu bem. Se ele tivesse caído mal, não subia esse ano, não. É que o Grêmio caiu bem, tipo, caiu... Financeiramente falando. Bem. Ele não caiu ferrado. Não caiu, e o Grêmio tem uma folha salarial altíssima na Série B. O elenco do Grêmio, pra Série B, é muito forte, pô. Muito forte. Mas se o Grêmio tivesse caído com problemas, pô, é difícil de subir, tá? Porque eles estão com problema pra subir. Hoje, estão naquela briga ali com o Vasco, de quem é que vai ficar com o quarto, quem é que vai deixar de lado ali a vaga. Mas enfim, tá muito difícil de jogar a Série A. A Série B não é um campeonato como era antigamente. Vou te fazer uma pergunta difícil de responder. Ah. E realmente, se a gente volta 15 anos, 12 anos no tempo, você ia jogar na Copa do Brasil, Cruzeiro e Altos do Piauí. Porra, era 7x0, 5x0, 4x0. Time grande quando o jogo... era mole. Na Série atropelava. Copa do Brasil hoje é difícil ganhar. Sim, mas a pergunta que eu vou te fazer é: os times menores subiram o sarrafo ou foi os clubes maiores que baixaram muito o nível? Cara, eu acho que... Eu tô gostando muito do nível do futebol brasileiro hoje. No Campeonato Brasileiro, você vê, os clubes... Melhorou. A gente não pode generalizar, né? Não foram todos que melhoraram. Assim, tem uma galerinha ali que tá com um elenco melhor. Mas o patamar do futebol aumentou, pô. A gente vê grandes jogadores vindo pro Brasil hoje. A gente consegue ver. A gente não via. No passado você tinha um pontinho fora da curva ali, um Rivaldo depois da Copa do Mundo vir pro Cruzeiro. O próprio Romário, pô. O Romário era jogador de... Era o melhor do mundo quando veio pro Flamengo. Pô, isso era fora da curva. Mas eu acho que o sarrafo geral aumentou, cara. E eu acho que a globalização do futebol, né, tudo, assim, o jeito, a forma de jogar evoluiu. Então, hoje em dia, qualquer clube pequeno consegue jogar de forma competitiva com um clube melhor, entendeu? Eu acho que aconteceu as duas coisas. Eu acho que os clubes menores subiram o sarrafo, eles aprenderam, eles se estruturaram e eles melhoraram. E os clubes grandes, eles enfraqueceram. Mas aí você está generalizando, porque o Palmeiras, por exemplo, não enfraqueceu. Se você pegar uma amostragem do todo, no balanço geral, os clubes grandes, a maioria cresceu, não pegando exemplo, Flamengo, Palmeiras pontuando. No grosso, você pode ver que nós tivemos uma queda técnica dos grandes e os clubes menores, por exemplo, era inimaginável você pensar anos atrás o Fortaleza e o Ceará jogar recorrentemente Série A, indo para a Libertadores, com centros de treinamentos modernos, pagando o salário em dia. Hoje você não pensa mais no Fortaleza como um time de série inferior. Você tem que pensar o Fortaleza como um time de Série A e, se cair, obrigação de voltar. Você viu o América Mineiro com estádio bacana, que o Flamengo, por exemplo, não tem um estádio aqui no Rio, o Fluminense não tem estádio aqui no Rio. Com o estádio, Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro joga no Mineirão também.
com um estádio melhor do que o Santos, por exemplo. Se você pegar em termos de qualidade, de cuidado, até São Januário. Então, assim, você vê esses clubes menores... Eu acho difícil avaliar, tipo assim, de forma geral. Tipo assim, todos, não foram todos que melhoraram. Eu acho que, tipo, a estrutura, a receita do você que tem, tá ali. Pô, faça isso, e você vai... O Cruzeiro, eu vou dar um exemplo aqui. Obviamente são dois clubes grandes jogando, Cruzeiro e Fluminense, Copa do Brasil. Pô, o Fluminense tá brigando pelo título brasileiro. Entre os top 3 ali, não sei se vai conquistar, é difícil. Mas o Fluminense tem um dos melhores elencos do Brasil hoje. Eu acho que em termos de entrega, acho que no papel não. No papel também tem. De bola, concordo. No papel talvez tenha. Tudo bem que seja um elenco... acho. Não. Eu falo top Brasil, top 5. Vamos lá então, conta rápida. O Fluminense tem mais elenco Atlético? Não. O Flamengo? Não. O Palmeiras? Não. Que o Corinthians? Esse seria o quarto. Eu acho que o elenco, papel, não bola. O Corinthians seria o quarto pra mim. Aí você já não é mais top 3. Não, top 5 eu boto. Os principais clubes do Brasil, os principais. Mas muito em função do esquema tático e Não, sim. do encaixe coletivo que potencializou as peças. Mas olha os jogadores que tem no Fluminense. Se você analisar, não, tem são bons jogadores jogadores até acima da idade. Beleza. Mas o Cruzeiro, ele fez um jogo que foi mentiroso da Copa do Brasil. O primeiro jogo do Fluminense com o Cruzeiro no Maracanã foi 2-1 Fluminense. Eu saí do jogo com a sensação assim, pô, podia ter sido muito mais. Podia ter sido aqui uns 4-1 tranquilamente. O Fluminense perdeu muito gol. O segundo jogo foi 3-0 o Fluminense. E eu saí. Caraca, o jogo não foi isso. O Cruzeiro conseguiu jogar contra o Fluminense, assim. Os gols foram no final. Os gols foram no final. Sabe quando você toma um gol? Puta, agora já era. Porque se o Cruzeiro faz um gol ali, o jogo era outro, pô. O jogo não foi isso aqui. Então, os jogos foram meio que opostos, assim. E eu acho que os clubes pequenos, eles conseguem fazer isso com clubes maiores, assim. Eles conseguem saber como o clube joga. Óbvio que não vai conseguir ganhar, mas ele vai conseguir não vai vender barato a derrota, entendeu? Não são todos os clubes. Uhum. Alguns sim. A Copa do Brasil a gente vê isso, né? O Cruzeiro teve aí alguns, né, na Copa do Brasil recém. O CRB, por exemplo, o Cruzeiro não vence um clube de Alagoas, aliás, venceu o CRB esse ano. Mas desde 2019 ele não venceu. O CSL não vence desde 2019, desde do Fala Zezé. Inclusive teve o jogo polêmico lá do Mineirão, né? O jogo ali. E eu lembro, cara, que eu sequei demais o Cruzeiro naquele ano. Vascaíno seca mesmo o Cruzeiro. Não, mas não é nem por isso, não. Pela relação... Mas você sabe que Cruzeiro e Vasco eles têm uma rivalidade antiga. O Vasco foi campeão brasileiro. Mas não é por isso. Começou quando o Cruzeiro vendeu o Tostão pro Vasco e o Tostão tava bichado. Então, na época, isso pegava muito mal. Acho que pegava mal. Acho que tinha essa... Pô, venderam o negócio, o Tostão bichado aqui e tal, porque era um dos principais jogadores da época, né? Jogou seleção brasileira, Copa do Mundo. E teve a questão também de 7-4, que, né, polêmico. Teve várias coisas aí que influenciaram o Vasco aliado do Atlético. Então, tem várias coisas que influenciam essa coisa de Cruzeiro. Mas eu gosto muito de jogar com o Vasco, cara. Acho que sempre é jogo divertido de assistir. O jogo do ano passado, Cruzeiro e Vasco. O jogo que acaba 2-1 e terminou 1. Cara, eu recebi mensagem de vascaíno, cara. Acabou o jogo. Otário, essa chupa, otário. Daqui a pouco o Luiz Roberto descobre que o jogo foi 1-1. Aquilo foi piada. Pra mim foi vitória aquilo. Vitória. Pô, calma aí. O Cruzeiro não vai subir mesmo. Vamos mandar um áudio aqui zoando, pô. Tamo na merda junto, pô. Foi isso, cara. Mas, pô, eu lembro eu estar puto, assim, porque o Ramon fez o gol do Cruzeiro. Aparentemente tava um lance de escanteio. Aparentemente tava 2-0 pro Vasco. O Vasco tá ganhando de 1-0, faz o gol. Faz o gol, aparentemente era 2-0 o Vasco. Né? E os caras comemorando, assim, eu falei... O Ramon fez o gol e começou a comemorar pra caralho. Eu falei, beleza, meu amigo, o jogo tá acabando. Você vai ficar comemorando aí? Você vai ficar comemorando aí? Porque, pô, a gente tá perdendo o jogo, pô. Tá perdendo o Vasco. Tava acabando. Vai ficar comemorando? E a torcida inteira do Cruzeiro se perguntando isso. O que esse cara tá fazendo? O cara é maluco? E aí acabou o jogo e a gente descobriu por que ele tava comemorando, pô. Foi injusto. Sacanagem, pô. Mas enfim, é isso, cara. É isso. Eu sempre gosto de jogar contra o Vasco. Eu acho divertido, cara. Coisas inacreditáveis. Deve ser, porque eu, na minha geração, um dos clubes que mais bate no Vasco é o Cruzeiro. Não, mas não é por vitória, não. Não, mas eu tenho uma raiva do Cruzeiro também por isso. A minha geração pegou... em São Januário. Não, a minha geração pegou o Cruzeiro batendo bastante no Vasco. Mas eu acho que, historicamente... Tem que ver aí também, ó. Tem que pesquisar na fonte aí. Mas eu acho que o Vasco deve ter mais vitória contra o Cruzeiro. Cara, talvez poderia ter até os anos 2000. Porque, assim, de 2000 pra frente,
Ó, times aqui que o Vasco não ganhava nem por um cacete. Era uma vez na vida, tá? O Cruzeiro, Atlético Paranaense era um duelo Cara, o engraçado. Atlético Paranaense tem isso com todo mundo. Que lá o Vasco não ganha nem a pau. Já tomou de 7, de Daqui 5. perde. E aqui eles nunca ganharam o Vasco. Nunca. É só Sabe pau. quem é o clube assim do Cruzeiro? Ah, O São Paulo. é. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tem isso. E mata-mata não. Mata-mata a gente se sobressai. É, tem a final da Copa do Brasil de 2000, tem algumas Libertadores, enfim. Mas Campeonato Brasileiro, a gente entra com... O São Paulo entra com 6 pontos quando o Cruzeiro tá. Por isso que o São Paulino tá torcendo muito pro Cruzeiro voltar. Você sabe que é difícil. São Paulino ali. São Paulino assim, porra, o Cruzeiro tem que voltar, pô. É mais 6 pontos pra gente, pô. E com todo respeito, mas é isso, pô. O Cruzeirense sabe disso, sabe? E tem um clube chato também de ganhar, é o Fluminense, cara. O Fluminense e o Cruzeiro sempre faz um jogo muito difícil. É muito difícil ganhar o Fluminense. O Fluminense tem mais vitória do que o Cruzeiro no confronto. E, pô, logo o Fluminense, que é time do meu irmão, time do meu sócio. E a gente tem esse probleminha com o Fluminense também. Cara, eu tenho um jogo na minha cabeça que ficou histórico pela experiência. A minha avó é tricolor doente. E como a gente morou junto durante muitos anos, a minha avó é tricolor e eu vascaíno. Então eu acompanhava os jogos do Fluminense com ela e ela via os jogos do Vasco comigo e a gente secava o Flamengo junto, né? Então era esse rolê lá em casa. E a minha avó nunca tinha ido no estádio. E quando eu criei o canal Futebolaço, que não era canal do Vasco ainda, eu falei, cara, minha avó tava pra se mudar pra Paraíba e tá morando lá até hoje. Rapidão, o Futebolaço, o nome, tem alguma coisa que remete Vasco? Não. Ah, no meu canal eu só botei um underline do lado do Vasco, é Futebolaço Vasco. Tipo, se você fosse torcedor do Bahia, eu ia pensar, pô, o Aço deve ser do Bahia. Não, Mas eu pensei... não teve nada a ver com o Vasco mesmo, porque a origem do canal não era canal de Vasco. Era um canal genérico, onde a gente falava dos 4 clubes do Rio e da Europa. A gente escolheu um nome genérico. O projeto inicial era pra ser um canal genérico. Sendo que os meninos foram parando e me deram a ideia de falar só do Vasco. Legal. Botei um underline Vasco, aí um dos flamenguistas... Um não, né? Que era 2 vascaínos e um flamenguista. O flamenguista, eu falei, cara, não para não. Porque não tava dando muito certo falar de geral. Criei um canal Futebolaço Flamengo. Ele gravou um vídeo só e parou. E eu segui com o Futebolaço Vasco. E aí, voltando na história do Cruzeiro e Fluminense, e vai bater na tua história de que vocês não ganham, eu fiz uma surpresa pra minha avó. Falei, vó, a gente vai dar um rolê aí. Ah, vamos pra onde? É surpresa, se arruma aí. Fui buscar ela lá na casa da minha mãe, consegui 2 ingressos, até com o pessoal do BEP, mandar um abraço pra galera do BEP aí. E fui levar minha avó pro Maracanã pela primeira vez, já com 60 e brau, nunca tinha pisado no Maracanã. E eu falei, vó, pô, já jogando, né? Tentando criar uma emoção nela sem ela saber. Falei, vó, pô, gente, eu vejo jogo com a senhora desde criança, a senhora gosta muito de futebol, não é tão normal, principalmente na idade da senhora, ver mulher tão afim com futebol. Como é que surge a tua história com futebol e tal? Ela, não, eu tive um namorado lá em, sei lá, 1960, e ele era tricolor, e ele me levou nas Laranjeiras, eu achei muito bonito, e me apaixonei pelo Fluminense ali, e desde então eu acompanho, tá? E a gente já chegando no Maracanã, aí ela, tu tá me levando pro Maracanã? Eu falei, porra, vó, chega, quando a gente descer do metrô, você vê. Quando a gente desce do Maracanã, ela vê aquele Maracanã pintado de verde e rosa, grená, sei lá, e ela já começou a se emocionar. E eu levo a minha avó pra ver um Fluminense Cruzeiro, 2019, o Fluminense ganha de 4-1. O Cruzeiro tá com time reserva. Não lembro. Sabe por quê? Eu lembro eu tava nesse jogo. Eu tava numa casa de um amigo meu e eu lembro que o Cruzeiro, se eu não me engano, foi no começo do Campeonato Brasileiro ou não? Foi pro começo. Foi porque o Primeiro Mano... turno. Porque o Mano tem uma parcela grande também. Nossa, eu gosto do Mano, tá? Tem Cruzeiro que vai me bater escutando isso aqui, mas eu gosto do Mano. O Mano me deu alguns títulos aí e tal. Não tem um futebol muito bonito, mas ele consertou o Internacional agora e tal. Ele faz aquela coisa E ele chega pra ajeitar um Cruzeiro que tava bagunçado e ganha título Só que a depois. gente pagou muito caro por ele poupar o time no começo do Campeonato Brasileiro. A gente já entra no campeonato tomando uma porrada do Flamengo, a gente perde pro Fluminense também. Tudo bem, a gente poderia perder pro Fluminense, mas foi uma porrada. E no Maracanã Novo, a gente venceu uma vez no Maracanã Novo. O Maracanã Novo tá aí desde quando? 2014, pra 2014. Copa. Não, mas foi 2014 que foi 2013. A obra foi pra Copa. Teve... Não, 2000 foi de Confederações, pô. Verdade, 2013. 2013, eu acho que inauguraram. Reinauguraram. 10 anos já. O Cruzeiro venceu uma vez lá o Flamengo numa Libertadores. O Flamengo vence o Cruzeiro no Mineirão e o Cruzeiro vence no Maracanã e elimina o Flamengo da Libertadores. Foi nossa última glória com Libertadores ali e tal. E a gente nunca venceu. A gente não costuma vencer nesse novo Maracanã. E aí a galera fala... Perdeu pro Vasco agora. Perdeu pro Vasco. Eu tava lá também. Mas o que acontece? Eu não tenho a oportunidade de ir a muitos jogos de Cruzeiro no Mineirão. Vou, assim, tem algo... Todos que eu fui assim, fui em muitos já.
Mas, tipo, no Maracanã, sempre que dá, eu vou. Uhum. E, pô, nesse novo Maracanã, a gente perde muito. Quem é o pé frio? Eu. Mas eu não tenho culpa, pô. É o novo Maracanã, pô. Ele que tem um problema com o Cruzeiro. Mas, enfim, é isso. Então, eu não tô falando que o Fluminense só bate no Cruzeiro. Na história, se você pegar o número, o Fluminense deve estar bem acima. Porque a gente tem alguns episódios com grandes vitórias contra o Fluminense. 2003, por exemplo, pô, se você pegar aí, tem um jogo contra o Fluminense, pô, que o Alex faz 2 golaços. Se você olhar os gols, é sacanagem os gols. Brincadeira. Mas, tipo, esses anos fora da curva, pô, a gente sempre sobressaiu contra o Fluminense. Mas o time que dá mais problema pro Cruzeiro em Campeonato Brasileiro é o São Paulo, sem dúvida. Sem dúvida. Virou até um clássico interestadual. Né? Mas são torcidas aliadas, né, de São Paulo. É. Pelo menos era, né? Não sei como é que tá isso. Eu não acompanho muito. Não muda não. A Independente do São Paulo é aliada Não sabia. do Mafia Azul do Cruzeiro. Bacana. E agora vamos falar, cara, da situação que foi a seguinte. Em algum período, falou-se muito em Cruzeiro Série C. Pela pontuação do time no campeonato, o Luxemburgo, eu acho que ele é fundamental. No momento que o Cruzeiro flertava com a terceira divisão. O Luxemburgo e o Filipão. Beleza. E também pela questão das punições da FIFA por dívidas que o Cruzeiro contraiu e não pagou. Vocês temeram realmente jogar uma terceira divisão? Cara, obviamente, quando você tá perto ali da zona, a gente ficou na zona. Você tava na zona. Cara, o que é isso aqui? Como eu falei, a gente teve uma situação que a gente temeu não ter mais divisão, pô. Se alguém tomasse essa decisão lá dentro pra gente, assim, falência, estavam começando do zero, era não ter divisão. A gente chegou nesse ponto. E aí, depois, na hora da SAF, a gente fala sobre isso. Sobre esse ponto. Mas sim, a gente teme. Se a gente tá ali, com chances de cair, quando você vê, começa a botar matemática fazendo conta. Cruzeiro tem tantos % de chance de cair. Eu falei, pô, calma aí, pô. Chegou nem no final do campeonato, você tá botando chance aí, o cara fica desesperado. Porque o Cruzeiro realmente tava sem estrutura nenhuma, psicológica, sem nada, pô. Então, cara, foram 2 Série Bs que foram difíceis de jogar. Difíceis, assim, pro torcedor. Aliás, os últimos 3 anos, né, cara? Os últimos 3 anos. Eu nunca chorei com o Cruzeiro de tristeza. Sempre muita raiva, assim. Sempre passei raiva, assim, com Cruzeiro Estudiante final de Libertadores, raiva. Chorar, não chorei. Cruzeiro rebaixado, não chorei. Porque não aconteceu de repente, eu fui parcelado. De repente, talvez caísse uma lagriminha aqui. Mas sempre muita raiva, assim. Eu já chorei do Cruzeiro de alegria, assim. Mas esses 2 anos do Cruzeiro, filho, esses últimos 3 anos do Cruzeiro, os 2 últimos, né? Porque essa Série B tá legal. Cara, porra, assim, cãibra no olho. Senti, assim, e óbvio que a gente teve medo, essa preocupação. Caraca, estamos brigando aqui pra não cair, cara. A gente não tá brigando lá em cima, tá brigando embaixo. Nossa briga é aqui embaixo. E quando você faz a pontuação necessária pra não cair, porra, é um alívio. Porra, beleza, vamos jogar a Série B de novo. Mas, porra, pelo menos a gente não vai cair. Caraca, se chegaram ao ponto de, pô, vamos jogar de novo. Beleza. Caraca, mano. É isso. Que bagulho bizarro. Eu cheguei nesse ponto de falar, não, a gente tem que fazer uma pontuação porque a gente não pode descer mais não, cara. Aí eu penso no torcedor, que o torcedor do Fluminense viveu, cara. Deve ter sido um desespero. Bem, outro mundo, outro tempo, tal, beleza, mas, pô, um torcedor ver um clube dele cair de divisão é difícil. Imagina uma divisão abaixo. Aí você pensa assim, cara, meu time vai jogar a Série C. Se ele for campeão, ele vai jogar a Série B. E o Fluminense teve aquele pulo, né? Teve toda a polêmica que teve, enfim. Agora, durante a tua explanação, você chegou a citar o Filipão e o Luxemburgo. Você queria citar os dois, que eles foram importantes? Foram muito importantes. O Filipão foi muito importante na última, né? Mas, cara, eles foram importantes porque eles fazem aquilo, né, com os jogadores. Eles sabem gerir o elenco, eles sabem. Pode ser jogador ruim ou bom, eles sabem fazer. Eles tiveram papel fundamental com certeza, nessa caminhada do Cruzeiro aí. Com certeza. Já tivemos ali, passou Ney Franco, Ederson Moreira, Adilson Batista, Moza. Nossa Senhora. Caraca, quem mais? Pô, sei lá, não consigo lembrar. Você soltou Nossa Senhora aí, qual é o teu rolê com o Moza? Não é rolê. Não é rolê. Não era técnico pra Cruzeiro, pô. No momento não era, pô. Tudo bem, a gente tava na merda e tal. Mas o Ney Franco, nossa senhora, porque o Ney Franco ali não tinha como. Entendeu? A gente não parava. E parece que era só a cópia do outro. Entendeu? Parece que os caras tudo cabeçudo, tudo querendo levar o jogador que já jogou com eles no, sei lá onde, Guarani, sei lá onde.
Pô, meu filho, não vai dar certo no Cruzeiro. Isso aqui é Cruzeiro, cara. Você não pode achar que isso aqui vai ser igual o trabalho que você teve lá no CRB, lá no CSA. Não, pô. Isso aqui é um clube grande tentando sair da vala, pô. E agora eu queria te ouvir falar sobre SAF. Como é que você falou lá quando você volta na matéria lá? Você fala, foi um anjo que apareceu na história do Cruzeiro. Qual é o teu sentimento como cruzeirense a respeito da SAF? Não, primeiro eu queria falar aqui que a gente não, você brinca, né, com o Cruzeiro 3 anos seguidos na Série B e tal. Isso pra mim isso pra mim foi pesado mesmo. E tu acha que jogar 5 vezes igual eu tô jogando não é pesado? Não, é pesado também. Não, eu falo pro torcedor, né? Não é legal você passar 3 anos na Série B. Mas o que eu vou falar aqui agora, já falei algumas vezes, nunca num podcast, mas se você olhar agora, depois de tudo ter acontecido, tudo aconteceu assim. As 3 vezes seguidas na Série B foi muito importante pro Cruzeiro. Porque, tipo, eu acho que o Cruzeiro ele recupera a questão da energia com a torcida, né? Tipo, você traz o povão pra dentro e tal. O povão, você dá acesso, ingresso mais barato, você consegue trazer o povão de volta e, pô, é a torcida que tá levando o Cruzeiro pra Série A. Isso aí, se você pegar a média de público, é isso. Tá? O Cruzeiro acho que só perde pro Flamengo. Também tem que pesquisar. Falei aqui, mas tem que pesquisar. Mas o que acontece? O Cruzeiro chegou no fundo do poço. Tudo bem que poderia cair pra Série C, seria fundo do poço. E o Cruzeiro, depois da segunda Série B, onde a gente confirmou que a gente ia jogar a terceira Série B, ele tava no fundo do poço. Cara, a gente não sabe o que fazer mais. Ou seja, ele tava nesse processo de SAF também. Os clubes, né? O Vasco, o Botafogo. O Botafogo acho que iniciou primeiro. E aí, o Cruzeiro no fundo do poço, indo pra terceira, caminhando pra terceira Série B, ele se torna um ativo interessante para o investidor. Se o Cruzeiro tivesse subido no primeiro ano, talvez não seria interessante. O Cruzeiro estaria na Série A lá, cambaleando e tal, e não seria interessante. Pô, eu tô falando de um clube da Série A, deve ser mais caro do que um clube que está na Série B. Então, tipo, a terceira, não acesso na segunda Série B foi importante porque deixou o Cruzeiro no fundo do poço. Assim, cara, agora não sabemos o que fazer. E, coincidentemente, o Ronaldo, né, que jogou no Cruzeiro. O Ronaldo não é cruzeirense. O Ronaldo já deixou claro isso algumas vezes, que ele nasceu flamenguista, depois virou corintiano, porque jogou no Corinthians, foi ídolo do Corinthians. Mas o Ronaldo não é cruzeirense. Hoje o Cruzeiro é do Ronaldo. Né, o Ronaldo não é cruzeirense. O Ronaldo tá ali no Cruzeiro, mas ele não é cruzeirense. Por quê? Porque na primeira oportunidade que ele tiver que valorizar, ele pode vender. Ele pode. Não falando que ele vai vender, mas ele pode vender. Porque aquilo ali é um negócio para ele. Pô. O Cruzeiro hoje é um negócio pro Ronaldo. Então, se ele quiser pegar o Cruzeiro e vender, ele vai fazer. Se valer a pena para ele, ele vai fazer. Mas é isso, entendeu? Se o Cruzeiro não tivesse passado pela terceira Série B, talvez o Cruzeiro não seria do Ronaldo hoje. A gente não estaria falando de SAF do Cruzeiro. Então, porque o Cruzeiro se tornou um clube muito, muito interessante. Com o tamanho da torcida, enfim, com a potência que é o Cruzeiro, com o potencial que tem o Cruzeiro. E o Ronaldo tá mostrando isso, né? Eu amo o Ronaldo. O Ronaldo é um dos meus maiores ídolos. E não é por isso, não. Ele sempre foi. No futebol sempre foi. E não é também porque jogou no Cruzeiro, não. Porque o Ronaldo tem uma admiração por ele de seleção brasileira mesmo. Ronaldo, o Dida jogou no Cruzeiro, tem admiração por ele, mas quem me fazia assistir seleção brasileira quando eu era moleque era Romário, Ronaldo e Dida. Era isso. Mas a questão da SAF foi isso aí que eu te falei. E pra mim, quando o Cruzeiro foi comprado, anunciaram lá o valor, tal, 400 milhões que anunciaram. Né? Foi isso, né? 400 milhões. Aquilo pra mim, a minha leitura que eu fiz foi o seguinte, pô, o maior valor que o Cruzeiro tá recebendo é o Ronaldo, pô. Não é os 400 milhões. Precisa ser 1 bilhão, 2 bilhões, é um Ronaldo. A credibilidade do Ronaldo. A 777 do Vasco não tem um cara como o Ronaldo, com a credibilidade pro futebol. O John Textor não tem credibilidade que o Ronaldo tem no futebol. O Ronaldo abre portas no futebol. O Ronaldo, se ele quiser falar com a rainha da Inglaterra amanhã, ele fala. O Ronaldo, ele consegue fazer o que ele quiser. O Ronaldo é foda. O Ronaldo é tipo... E o Cruzeiro precisava de um cara desse. O Cruzeiro precisava de credibilidade. E o Ronaldo chegou. E todo mundo discute, o Cruzeiro foi comprado por isso, 50 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Não, o Cruzeiro tem o Ronaldo, pô. Isso é o maior valor que o Cruzeiro... O Ronaldo foi a maior
é o maior valor que o Cruzeiro pode ter recebido. A credibilidade do Ronaldo. Porque isso não compra, pô. Você compra a credibilidade, não compra. E a credibilidade tá voltando pro Cruzeiro. Porque tudo bem, tá na Série B e tal. Mas quem é que não quer jogar no time do Ronaldo? Quem é que não quer ter o Ronaldo como patrão, pô? Você tá no vestiário ali, pô. O Edu tá no vestiário ali, pô. Daqui a pouco chega o Ronaldo, pô. O Edu é camisa 9 do Cruzeiro. Camisa 9-9 lá. Pô, chega o Ronaldo, que é a maior referência camisa 9 dos últimos tempos no Brasil. Porra, o cara fala, pô, eu vou comer grama aqui, pô. O Ronaldo é vitrine, pô. Você joga no time do Ronaldo, pô. Se você jogar bem, o Ronaldo pode botar em algum outro clube na Europa. Então, tipo, o Ronaldo trouxe muita coisa boa pro Cruzeiro, sabe? E isso que eu te falei, que ele não é cruzeirense, isso não me deixa com raiva. O Ronaldo vai no jogo do Cruzeiro, ele vai até de camisa preta, às vezes. Ele não bota a camisa do Cruzeiro, mas, pô, eu tô cagando pra isso, pô. O que o Ronaldo tá fazendo pelo Cruzeiro, ele não tá fazendo pelo torcedor, ele tá fazendo pelo bolso dele, tá? Isso aí, a SAF é isso, gente. A SAF é negócio. É business. É business. Óbvio que, pô, consequentemente, ele tá fazendo pelo torcedor do Cruzeiro, porque ele precisa do torcedor do dinheiro, do Cruzeiro, pra ganhar dinheiro. Ele precisa, pô. Ele precisa que o torcedor compre produtos. Mas, no fundo, a torcida dele é pelo bolso dele. Isso aí é claro para o torcedor, e quem não está acostumado com isso, é assim que vai ser. E o futebol brasileiro está se encaminhando para isso. Beleza. E isso me agrada muito. Porque a partir do momento que um clube tem um dono, pô, você está operando dinheiro de alguém, filho. Esse alguém não vai querer perder dinheiro. E é o Ronaldo, pô, que tem essa credibilidade toda no futebol. Então, quando anunciaram que... Primeiro que, tipo, um dia... Aprovaram lá a venda do Cruzeiro e tal, aprovaram lá na votação e tal. Não sei se foi um dia antes, lá, uma semana. No dia seguinte de manhã, sei lá, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. Eu recebi isso como um post, assim, pá, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. O Cruzeiro agora é fenomenal. Eu falei, isso é meme, pô, o que é isso? Estão de sacanagem, né? Estão falando de sacanagem. Porque sabe quando os caras falam... E não tinha nada na imprensa que tava negociando, foi um bagulho assim, pá mesmo. Foi pode pá. Foi do nada, foi só uma coisa... Foi. Assim, inacreditável. Parecia que era zoeira mesmo. Aí tipo... aqueles memes, tipo, sei lá, quem falando de tal, pede empréstimo, vai falando de tal. E o engraçado é que ele foi no Flow, deu uma entrevista pro Flow, ele é perguntado e ele dá a mínima pinta de nada. Ali já tinha conversa, com certeza. Não, foi logo posterior ao programa. Foi uma semana. Alguma coisa assim, alguns dias depois, foi bem próximo. Mas, tipo, eu fiquei... Cara, porque o Cruzeirense naquele momento ali, eu tava sem esperança nenhuma, pô. O Cruzeirense naquele momento tava assim, cara, pô, vai vir um shake aí comprar, vamos ver, seja o que Deus quiser, né? Vai vir alguém comprar isso aí, seja o que Deus quiser. Veio o Ronaldo. E aí, tipo assim, eu na minha cabeça assim, pô, o Ronaldo não tem tanta grana pra isso. Pensei, né? Não tem. Ele não tem grana igual o Sheik lá tem, pô. Não tem. Mas o Ronaldo tem a credibilidade, pô. O Ronaldo chega em qualquer lugar. E o Ronaldo, ele consegue convencer empresas a patrocinar o Cruzeiro. Ele consegue convencer jogadores a vir jogar no Cruzeiro. É o Ronaldo, pô. É o futebol. O Pelé é o futebol. O Ronaldo é o futebol. A gente não pode ignorar isso. E o Cruzeiro, pô, deu muita sorte com isso. Por quê? Porque se o Cruzeiro não tivesse caído, jogado essas duas Série Bs, poderia ter sido outro clube, pô. O Ronaldo poderia comprar o Vasco, se fosse interessante pra ele. Porque o Ronaldo é empresário. Ele tem a ligação com o Cruzeiro. Isso, obviamente, foi uma coisa que aproximou. Mas, pô, ele poderia ter comprado o Botafogo, se fosse interessante pra ele. Porque o Ronaldo é business. Né? O Ronaldo é do Rio. Sim. Você tem uma praça no Rio absurda. O Rio de Janeiro é uma praça. As duas maiores praças do Brasil é Rio e São Paulo. O Rio, do mundo. Se você falar de futebol, do mundo. Pô, você tem clubes do Rio. Vasco, o Botafogo, com um negócio abrindo negócio de SAF. Seria uma oportunidade para ele comprar também. Só que calhou do Cruzeiro também tá precisando e ele ter essa história com o Cruzeiro. Então, é isso que eu falo. Se o Cruzeiro não tivesse no fundo do poço, se ele tivesse subido na primeira Série B ou na segunda, que eu tava torcendo pra isso acontecer na época, a gente não enxergava isso na época, talvez o Ronaldo não fosse dando no Cruzeiro hoje. Talvez a gente estaria falando que o Cruzeiro tá pra aprovar processo de SAF ainda, aquela coisa mole, né? Porque, pô, a gente não vê os times da Série A, os times que estão bem se movimentando pra isso. Só os times que passam por isso, pela necessidade. O Bahia tá com isso. O Botafogo, quando passou por isso, tava com necessidade. O Vasco. Você não vê o Flamengo falando de SAF hoje? Não vê, não precisa, pô. Tá cheio da grana, tá com Palmeiras. Palmeiras tem lá a empresa que é como uma SAF, não sei se pode chamar assim. O Atlético, os mecenas. Então,
Mas o Atlético já O veio... Atlético deve virar SAF até o final do ano, bem Mas o Cico tá começando a puxar lá, né? O negócio tá começando a embaçar lá pra eles, né? Negócio de estádio, falaram que ia tá tudo quitado, não tá. Enfim, o Atlético tem uma dívida absurda também. O Atlético não tá saudável. Não, claro que Então, não. por isso que eles estão se movimentando no negócio de SAF. Então, eles estão... Inclusive tem uns zum de que os caras colocam dinheiro já no interesse deles mesmo pegarem a SAF pra eles. Não sei, eu não sei. Mas, tipo, se eu tivesse qual que é a melhor SAF? Quem se deu melhor? Eu não quero avaliar de grana. Eu quero avaliar a pessoa. Eu acho que hoje, das SAFs que tem, o Cruzeiro tá melhor posicionado por conta do Ronaldo. Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Eu vejo o processo do Cruzeiro muito diferente dos outros. Pelo que eu tenho percebido, a SAF do Vasco e do Cruzeiro vai ser mais grana. Não é questão de... o Botafogo foi o time que mais gastou dinheiro na janela e deve gastar uma grana legal ano que vem. O Vasco tem investimento prometido em valores altos também. O que eu tenho percebido, eu queria ver a tua percepção, se é assim que você está enxergando também, eu sinto que o Ronaldo vai fazer algo similar ao Flamengo. É um período de austeridade, óbvio que junto com pagando dívida, ele vai procurar aumentar a receita, trazendo melhores patrocínios, criando novos business, mas eu não imagino o Cruzeiro, por exemplo, o ano que vem, rasgando o cofre, uma porrada de medalhão. Não vai. Como é que vai estar a tua expectativa como cruzeirense pro ano que vem? O Ronaldo chegou no Cruzeiro cortando o Fábio, cortando gastos. Ele cortou o Fábio, que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Então, hoje tem gente que tem birra com o Fábio. Não dá pra entender muito, mas tudo bem. E teve gente que polarizou isso, né? Assim, eu tô do lado do Ronaldo, tô do lado do Fábio. Porra nenhuma, pô. Eu tô do lado do Cruzeiro, pô. O Fábio entregou muito pelo Cruzeiro. Beleza, boa sorte pra onde vai agora, tranquilo. Porra, eu gosto muito do Fábio, gosto muito do Ronaldo. Pô. Não tem como polarizar um negócio desse, pô. Como é que você vai polarizar isso, pô? Mas eu acho que o grande lance do Ronaldo é o seguinte: valorizar o Cruzeiro. Revalorizar o Cruzeiro, né? Tentar valorizar o Cruzeiro, que já valorizou. Um time que tava brigando pra não cair ali pra Série C. Tá subindo, tá voltando. Subiu. Vou falar que subiu pra Série A. Ou seja, na Série A ele já valorizou. E provavelmente até como campeão. Isso aí já é outro... tem 11 pontos do Bahia. A receita vai aumentar, obviamente. Ele antecipou algumas receitas? Ele antecipou. Mas a receita vai começar a voltar a subir o nível. Mas o que eu vejo, assim, como oportunidade que o Ronaldo pode fazer é pegar uma parte do que ele comprou e vender para milionários, para os caras que vão injetar grana. Tem uma injeção de grana. E aí o negócio começa a fluir melhor, né? Falar de contratações melhores, mas com certeza, o Ronaldo deve ter um plano pro ano que vem. Isso me preocupa muito, né? Porque o Cruzeiro hoje tem um time que é o melhor time da Série B no momento, né? O primeiro colocado. Se tivesse na Série A, ia brigar contra rebaixamento de novo. Não sei. Provavelmente. Eu não posso cravar isso. Time de Série B. Não, eu não posso cravar isso. Mas é que o Pessolano hoje, o Pessolano, ele faz o Cruzeiro ser competitivo e depender. Contra o Fluminense foi isso. O Fluminense hoje é um dos melhores times que jogam. Mas então, tipo, é diferente. É diferente. Não sei. Não dá pra cravar que o Cruzeiro não estaria... Não dá pra ter apego com o time da Série B. Não dá. Eu não posso aqui querer que o time seja o mesmo. Não vai ser. Eu te falo com a experiência de alguém que já tá jogando a quinta e já subiu. A quinta já subiu. A gente ainda não teve esse processo de subir. Por isso que eu tô te falando. Posso te dar um conselho como vascaíno? Mas o Internacional, quando subiu, ele manteve alguns jogadores ali. Então, esse é o rolê. Time de Série B, você vai ter o carinho de, cara, esses caras voltaram, eu tava lá 3 anos, irmão. Guarda ele no teu coração. E deixa. Mas pro ano que vem, irmão, pinça uns 2 ali que realmente mostraram que são fora da curva. O resto, irmão, tem tchau. Jogador fora da curva ali. Fora da curva, não. Tem jogador de Série A ali. Tem. Então, mas tu conta no dedo. Não se apega com o elenco de Não, eu não tô. Não, eu não tô apegado. Eu não quero que seja mesmo. Eu quero contratações que o Cruzeiro. Até porque, Ronaldo, é teu dinheiro que tá em jogo, né, cara? Então você não vai querer cair de novo, né? Você vai querer montar um time forte, né? Vai ficar ali em 10º lugar. Pô, 10º lugar pro Cruzeiro esse ano que vem. Tá ótimo, pô. Nossa, pro cara que era arrogante como cruzeirense, que se achava acima do meio do bom, voltar pro ano que vem 10º lugar tá ótimo. Realmente, a Série B... O que o décimo... organizou o cruzeirense. O que o 10º lugar hoje na Série A dá pro time? Muita coisa, pô. Tem ano que deve dar até a Libertadores, se você fizer a conta. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu tô falando... Não é pra título, torcedor, pô. Eu não tô achando que vou ganhar título, O ponto não é esse. É que eu tô discutindo aqui com um torcedor que até uns anos atrás era um dos mais arrogantes do Brasil. E outra, o Virgão, quando veio aqui, um relato dele, ele fala assim, pô, o Cabuloso, quando cai, a gente vai jogar... Ele nem chamava Série B.
Falava era Série A2 de Adidas. A tamanha arrogância que o Cruzeirense ainda tinha quando cai. O Cruzeiro cai assim, né? Ele caiu assim. Ele vai ficando humilde com o processo. Não, vai ficando. E tem uma outra coisa do processo que acontece, é que, tipo, no nosso pior ano, nos nossos piores momentos ali, que a gente tava ali na Série B, assim, o rival tava conquistando o Brasil e o brasileiro. E isso foi inédito, assim, na história, porque nos anos de glória do Atlético, tô falando dos que eu vi, né? O primeiro título deles eu não sei o que aconteceu no ano. Mas quando eles ganham para o Libertadores, a gente é campeão brasileiro. Então a gente divide essa questão da protagonismo no estado. Exatamente. E aí, Copa do Brasil também, deles de 2014, em cima da gente ganha brasileiro. Então, tipo, dividindo o protagonismo. E aí foi a primeira vez, né, que aconteceu do ano dele ser muito bom e o nosso ser um lixo. E isso também deixou os caras um pouquinho mais com o pé no chão e tal. E a arrogância. Mas a arrogância tá voltando. Eu vou te falar, 10º lugar é arrogante. Pra quem tá voltando da Série B, 10º lugar é uma posição arrogante. Se você perguntar lá pra equipe do ano, qual que é o plano? Vai falar 13º, 14º. É não cair. É fazer a manutenção, pô. Você tem que fazer a manutenção. É um clube que, cara, você não vai contratar um galáctico. Você não vai fazer um time galáctico pra Série A ano que vem. Não vai, pô. É muito dinheiro, pô. Você vê o time desses caras que brigam por alguma coisa, vale muito dinheiro. O Atlético gastou 200, quantos milhões pra montar o time do ano passado? Bastante. Pô, muita coisa. Então, o Cruzeiro não vai ter essa grana. E a grana que entrar é pra pagar a conta, pô. O negócio é se manter na Série A. 10º lugar, eu te falei. Um 10º lugar é louvável. Louvável. A gente desce um Atlético Mineiro em 11º, pô. Que coisa linda. Tá ótimo, pô. Ô, Phelps, eu tô desesperado pra ir no banheiro. Vai lá. E eu vou encerrar o episódio assim. Você vai pensar um pouquinho enquanto eu vou dar uma mijada rapidinho, porque é podcast. Tá. Pensa numa pergunta pra mim. Beleza. Eu só ir no banheiro rápido. Mas e aí, o que eu faço? Eu fico conversando com o pessoal e eu assumo... Vai pensando na pergunta. Galera, o que eu posso perguntar pra ele? Pra mim? O nome dele é Luiz Gustavo Plantão. O seu áudio sai pra galera? Qual é o nome dele? Luiz Gustavo? Plantão. Ele falou assim, Diego Irmão, pergunta ao convidado se o força financeira do Galo é de verdade mesmo, porque aqui a mulambada se arrumou e não será fácil. Então, estão começando a surgir notícias agora, né, sobre a questão do estádio. Plantão é o nome dele, né? Obrigado pela pergunta, Plantão. Luiz Gustavo Plantão. Estão começando... Eu não sei do Atlético Mineiro, eu não sei detalhes. Mas eu sei que estão surgindo algumas informações, notícias de estádio, enfim. Tá tendo uma crisezinha financeira, eu acho que não se sustenta essa questão financeira do Atlético, esse poder de grana do Atlético, acho que não sustenta. E eu torço muito para que não dê certo, né? Porque, pô, eu quero voltar e eu quero, né? Pô, não adianta encarar o cara com aquela seleção que eles montam, né? O Hulk tá jogando muita bola, joga muita bola. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que o Flamengo é diferente. O Flamengo já tá à frente do Atlético em relação à grana, né? A organização também. Assim como o Palmeiras. O Atlético tem um grande time, mas eu acho que a relação de estrutura financeira, eu acho que não é firme, não. O América? O América tem estado bem nos últimos anos, né, cara? Inclusive, Copa do Brasil tá indo longe. Legal, cara. Eu acho importante isso. Deixando o clubismo de lado. Eu acho que quando tipo, eu sei que o Vascaíno quer que o Flamengo acabe. Mas é importante pro Vasco, se o Vasco estiver bem, obviamente, o Flamengo tá bem. É importante pro Fluminense, o Flamengo tá bem. É importante pro Flamengo, o Fluminense tá bem. Porque se ele monta um time forte, um campeonato estadual... Valoriza o campeonato. Valoriza o produto. Assim, pô... o patrocinador vai botar mais dinheiro na minha camisa porque eu vou jogar contra o Fluminense e vai todo mundo assistir. O Fluminense tá muito forte também. Então, tipo, valoriza o produto. Eu sei que o torcedor quer que o adversário acabe, ou que o time seja rebaixado. Mas é aquilo. Eu acho que se fortalecer o futebol mineiro é bom pro Cruzeiro, é bom pro Atlético, é bom pro América. E esse é meu pensamento racional, né? Um cara que trabalha com esporte, com futebol. Mas o meu pensamento passional, obviamente, não é esse. E aí, qual a pergunta que você vai me fazer? A pergunta é o seguinte, já que a gente encerrou na SAF ali, se por acaso Botafogo e Vasco jogarem ano que vem a Série B juntos... Que papo é esse, cara? Existe essa possibilidade, não existe?
Porra, é 1 em 1 milhão. Eu queria saber a probabilidade disso, de ter alguma matemática que calculou assim. Que tipo, Botafogo e Vasco podem não jogar juntos ano que vem, ou podem jogar juntos na Série A ou na Série B. Isso pode acontecer. Que o Vasco ainda não tá totalmente garantido Eu ali. tô me sentindo dentro do papo clubista. Ela viu Não, uma pergunta de merda. Não, vai. porque o Vasco não tá totalmente garantido ali. Ele precisa vencer. Tá aqui, 4 pontos do quinto. 4 pontos do quinto, faltando 10 rodadas. Mas é o Vasco. É rodada pra cacete. E é o Vasco, né? A gente já viu coisas absurdas acontecer. Sim. Cara, se fosse o Cruzeiro do ano passado, eu tava cagado de medo. Mas tipo, tu acha que eu não tô, não, meu Tá, parceiro? eu sei tô que tá. cagado de medo. E eu sei que o torcedor do Botafogo também tá. O Botafogo ganhou a última rodada, tá mais Tá tranquilo. 5 pontos da zona. Mas tá 5 pontos da zona, mano. E é o Botafogo. O torcedor do Botafogo sabe. Porra. Tipo assim, se o Cruzeiro tivesse a 4 pontos ali, eu estaria cagado, pô. Mas eu Porque tô. nos últimos anos é tudo contra, pô. Tudo era contra. Então, tipo, pode acontecer. Você, como torcedor do Vasco, talvez como torcedor do Vasco você não consiga me responder isso. Talvez o torcedor do Botafogo consiga responder melhor. Mas vai descredenciar a SAF? Tipo assim, vai achar que a SAF não é tudo isso? Vai achar que... Você vai desacreditar da SAF? Bom, vamos lá. Primeiro, o Vascaíno tá fora desse rolê da tua pergunta. Teria que ser pra um botafoguense. Por Porque quê? não começou ainda. A SAF do Vasco foi recém-aprovada. Eles assumiram sexta-feira. Beleza, mas já teve dinheiro que pingou. Sim, Pra mas pagar... já tinha... Igual, por exemplo, eles assumiram agora, o salário do Vasco já tá em dia desde fevereiro e vai encerrar em dia. Tá, mas antes de você concluir, Uhum. você não acha que os caras que entraram já botaram dinheiro pra pagar a conta? Você não acha que já devia ter uma cobrança ali dentro? Já devia ter uma movimento pô. assim? A gente não pode não ficar na Série B. Não, isso eles vão tentar fazer, mas qual é o rolê? Eles assumem agora, inclusive o Vasco teve Vasco tendo judicialização, qual a grande novidade? Mas até a SAF do Vasco foi judicializada, ficou rolando, e aí quando desembolou os nós, quando a proposta é aprovada no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral, a janela já fechou. Ou seja, nem para chegar a pegar a grana da SAF e trazer reforço agora na janela, não deu. Quando eles assumem, já tinha fechado a janela. Então, o Vascaíno, ele tem zero como cobrar a SAF. Zero. O Botafoguense é outro rolê. Porque eles vão terminando a Série B já discutindo o processo e no final do estadual o John Textor assume. Eles fazem duas janelas. Acho que pro Botafoguense, sim. Eles começam a Série A, Já com SAF. sim, mas com um time mais fraco do que o da Série B. Não, o estadual. O começo do ano. Estadual. Começo do ano, Estadual. desculpa. Eles fazem esse exercício que eu te falei de desapego com o elenco da Série B, mandam a maior galera embora e estão esperando o processo concretizar. Quando o processo concretiza, eles contratam como SAF. Porque se eles fazem uma remontagem como o Botafogo, ia ter que fazer um Então, time e desmontar já no mesmo ano. Mas vendo isso, você acha que, tipo... Mas sim, respondendo a tua pergunta como o Botafoguense, o TF teve aqui. O maior canal do Botafogo, ele foi meu convidado de semana passada. E ele falou sobre isso. Tem até um corte aqui no canal, se cair, fudeu. Nesse sentido, porque realmente, inclusive, quem foi favorável à SAF no Botafogo, a torcida tá sentando a marimba aqui, porra, pra vender e lutar pra rebaixamento, não deixava do jeito Porque que tá. até então tava todo mundo sorrindo, John Textor, tal, Ronaldo... Mas o primeiro ano, ô Felps, É isso. da transição é complicado. Mas eu ainda acho... Eu acho que o Botafogo não cai. Não cai. Não cai. E nem tem time pra estar lutando contra rebaixamento Não também. não tem. Mas tá numa situação de perigo. Tá. Assim como o Vasco. Uhum. Eu acho que, tipo, a chance do Botafogo cair é a mesma chance do Vasco não subir. Não acho. Eu acho. Eu acho a chance do Botafogo cair pequena. Eu acho, a Eu chance acho que o Botafogo... eu acho, o jogo eu do- acho que a chance do Vasco não subir pequena também. Eu já vi... Tu acha pequena a chance do Vasco subir? Não subir. Ah, do Vasco não eu tô falando subir. que- Ah, entendeu? tá. Não, vamos lá. Eu acho mais provável, se tivesse que escolher um dos dois cenários, é mais provável o Vasco não subir do que o Botafogo cair. Não Acho muito difícil o eu acho Botafogo que pelo- cair. não, isso aí é Eu uma acho que o discussão- Botafogo não cai e o Vasco sobe, Não, tá? tudo bem. Vamos jogar juntos na Série A, beleza. Mas, tipo, eu acho que... Você não acha que, no caso do Botafogo... A gente vai discutir Botafogo aqui agora. Começou as coisas meio erradas, assim. Foi uma coisa meio, tipo, contratação sem um perfil. Porque o Ronaldo, ele botou a equipe dele lá. Não tô, tipo, falando que tá Uhum. certo, não. Mas, pô, um perfil de contratação. Tem que ter até tal idade. Tem que ter isso. Tem que se encaixar no perfil. Até os jogadores já tinham sido contratados pela gestão antiga. O Ronaldo foi, conversou, viu ali quem que servia, quem tava no perfil. Por exemplo, o Pará foi contratado, não jogou no Cruzeiro. O Jailson foi contratado, não jogou no Cruzeiro. Então, entender o perfil do jogador e você fazer ali, obviamente, acertou um treinador, né, pra fazer essa Pesolano. linha de raciocínio. Mas eu acho que o Textor chegou, foi uma coisa meio, tipo assim,
festa, vamos fazer a festa, o Textor, é isso. Criou-se um meme no Textor e é isso. O velho da lancha, né? Eu tenho dinheiro, é isso, vou contratar esse cara aqui, o Zahafi, o sei lá o quê, o sei lá. E ficou uma coisa meio, tipo, sem uma linha de inteligência, uma linha um padrão. Vou contratar um cara da Finlândia. Beleza, teve uns estudos lá, o cara da Finlândia, mas foi uma coisa meio, tipo, sabe, improvisada. Fizeram campanha pra internacionalização da marca do Botafogo, do Setfire lá, botar no Botafogo no campo do Crystal. Cara, mas você, assim, o cara vai procurar sobre o seu time, o cara lá do Crystal vai procurar sobre o seu time, vai ver o seu time lá brigando pra não cair. Você tem que primeiro fazer o seu time ser forte, botar jogador, tipo um Seedorf da vida. Seedorf foi no... Uhum. Você tem que mostrar, assim, o que é o Botafogo, quem joga no Botafogo, o que o Botafogo tá conquistando, antes de você fazer isso tudo, cara. Eu acho que ele tá atropelando ali os processos, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, eu não me sinto capaz de dar uma opinião muito aprofundada sobre o Botafogo. Primeiro que, como influenciador do Vasco e produtor de conteúdo, o Vasco me consome quase 24 horas do meu dia. Sim. E a gente fica muito mergulhado na bolha da gente. Não, mas eu tô falando que para de fora, eu também não sei. Tudo bem. Então, por isso que eu tô falando. A minha opinião é bem por cima. A minha também. E em linhas gerais, ô Felps, eu acho que futebol, ele tem um diferencial de outros negócios, porque futebol não é ciência exata. Se você chega em qualquer ramo, falando em termos de investimento, você vai investir X, você tem mais ou menos uma ideia do que tu vai melhorar no produto, o que tu vai atender no teu cliente. Futebol, tu pode montar um puta time como era o Cruzeiro de 19 ele ser rebaixado, como o Grêmio em 2020 é outro bagulho colossal. Tu imaginar o Grêmio com o elenco que tinha com o salário em dia, o Grêmio ser rebaixado. O que derruba o clube grande não é o time, é crise. Isso derrubou todos os clubes grandes assim, que eu já vi, assim. Crise. A casa não tá arrumada, internamente não tá bem, vai cair. Agora, o time por si só, o que derruba o clube grande é crise. Ou, por exemplo, se você pega no papel, o Fortaleza era time pra ir pra Libertadores ano passado? De forma alguma. Não, mas você tem os dois lados da moeda. Você tem times mais frágeis que encaixam um coletivo e ele entrega muito mais. Ele fez história, né? Sim, claro. O próprio Fluminense eu acho que não teria time, elenco, minha visão. Bola sim, indiscutível a bola. O Fluminense tem bola de G4, ponto. Mas tecnicamente eu não acho time de G4, mas tá entregando acima da média. Então você tem os dois lados. Então eu acho que, e dinheiro por dinheiro, por exemplo, o Botafogo pagou um caminhão de dinheiro pelo Patrick de Paula, que hoje nem titular é. Então você isso tem dinheiro mal gasto atropelar também. Processo. Tá atropelando. Você tá fazendo a maior contratação do clube no Patrick de Paula. Você acha que se o Patrick de Paula valesse a pena, o Palmeiras venderia fácil pro Botafogo? E ainda foi um valor bem alto e não por um percentual tão alto do passe. Foi uma negociação meio. Se você pega o valor de mercado do Patrick de Paula, é um dos maiores do Brasil hoje. Hoje ou na época que foi comprado. Agora deve estar bem desvalorizado. Então, tipo, ele tinha mercado pra fora se ele realmente fosse isso tudo. Entende? Então, tipo, eu acho que faltou um pouco de entender o processo ali pro John Textor. Porque ele queria chegar agradando, pô. Óbvio, tá certo. Tem que agradar a torcida tem que apoiar ele. Mas eu acho que atropelou um pouquinho de processo. Quem sou eu pra falar do Botafogo? Mas em termos de agradar a torcida, não chegou um grande medalhão que deu, caraca, e contratamos, falando, não teve esse cara. Eu acho que o Botafogo empregou dinheiro demais em jogadores que acho que não valeriam isso tudo. Não, mas eu acho que não teve isso, realmente. Não teve um cara... Porra, trouxe o fulano. Mas eu acho que um Patrick de Paula, vindo de um Palmeiras da vida, por exemplo, que tá bem... O cara disputando vaga ali... Qual é o rolê? O Patrick de Paula, ele fica grande pro torcedor do Botafogo, não pelo jogador que ele era. Era pra um time que não conseguia comprar nenhuma bala Juquinha. Sim. E tá tirando um jogador promissor, jovem, de umas maiores potências do Brasil. E ele não tirou, né? Pensando dessa forma, o Botafogo mudou de patamar. Então, nesse ponto, ela ganha um grande impacto. Do Zahavi, algum jogador... Falam de... O próprio Zahavi não é um jogador de Paraíba. Falaram de quê? Falaram de algum medalhão. Falaram. Cavani. Falando do Cavani. Então, tipo, quando você começa a especular isso, você muda um pouquinho o patamar e a expectativa da torcida. E eu acho que isso foi feito com o John Textor. Eu acho que todo torcedor com SAF, no primeiro momento, ele vai imaginar o céu. O Bahia tá achando que vai virar o Manchester City, pô. Você fala com o Barbaça, ele parece que é o... E o Barbaça é meu irmão. Mandar um beijão pra ele. O Barbaça. E o Bahia tá indo pra Série A. O Bahia, ele tem... O City, ele faz umas coisas de... Tipo, Clube laboratório. Satélite. Então, tipo, o Bahia pode virar um clube o satélite. City teve conversas com o Vasco
Teve. O Vasco desistiu. Porque o Vasco não gostou do modelo. O Vasco entenderia que com o Grupo City ele viraria um satélite. Mas é O isso. Vasco desistiu. Mas teve uma história do Bahia dividir essa questão do City com o São Paulo também. Não sei. Uma proposta. Eu acho que teve uma. Não Também sei. não sei. Mas o Vasco abortou, não, tá maluco? E o Vasco com a 777, por exemplo, a gente vai ter que ver, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Mas no contrato assinado, o Vasco é o flagship. O principal clube da Quem é o homem forte da, é o da Vasco. 777 no Vasco? Assim? Quem é o cara que vai tocar? Quem é o. A quem foi contratado pra tocar agora foi o Paulo Brax. Não, foi contratado. Né? Mas, tipo, quem é o. A gente chama de 777, mas são os empresários lá. Então, Tipo assim, quem é o Ronaldo do Vasco? Quem é o cara quem assim? tá dentro do Vasco é o Paulo Brax, diretor executivo, mas o Vasco foi comprado por um grupo. Eles contrataram o CEO, que era do Grupo City, do Manchester City, eles contrataram ele, que é o Don Drashfield, é o CEO do Grupo City. Abaixo dele tem o Johannes Spohr, que é quem cuida da parte de futebol do grupo. E aí cada clube, porque eles têm o Genoa, tem o Vasco, tem o Standard Liège da Bélgica e pegaram o Red Star da França. Aí cada clube tem o seu diretor executivo. É um guarda-chuva. Ok. Entendeu? O Botafogo, o Cruzeiro é diferente, que é um dono. O Vasco foi comprado por uma holding. Agora, eu torço muito de verdade pra. A gente fica brincando aqui negócio de. Eu torço pra dar certo no Vasco. Torço pra dar certo E eu no tô Botafogo. torcendo para o Botafogo dar certo. Torço pra dar certo no Botafogo, Bahia, o clube que for. Eu torço. Sabe por quê? Isso vai ser bom pro futebol. Eu acho que o futebol brasileiro vai herdar profissionais de SAF, pô. Um clube, por exemplo, que não vai ter SAF, vai acabar pegando um profissional que trabalhou com SAF, que vai passar isso e vai dar isso ao DNA do clube, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa pro futebol brasileiro. Então, eu acho que a SAF vai profissionalizar demais, porque já é. A gente já passa por... Tem muito profissional bom no mercado de futebol hoje. Se você pega 20 anos atrás... Melhorou, era muito amador, melhorou muito. Muita coisa. Agora, e assim eu encerro o episódio, Phelps. Eu tive conversando, não lembro com quem, cara. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. O Brasil tem potencial para ser, pelo menos, aí a 5ª liga do mundo. Se você for pegar em termos de camisa, Sim. não tem liga nenhuma no mundo que tenha quantidade de clube grande igual o Brasil. Então, E o Brasil tem 2 fenômenos que vão vir ao Brasil. Nossa, se você tá falando isso, então vamos falar da top 3. Se for pegar em termos de clube grande, seria top 1. Não tô dizendo que o Brasil tem condição de ser a maior liga do mundo, não é isso. Não, top 1 eu acho que é difícil. Não, tu não entendeu minha colocação. Eu não acho que o Brasil, em momento algum na história, vai ser a primeira liga do mundo. Tá, em relação à competitividade dentro. Não, se você pensar em termos de camisa, lá na Inglaterra, quem são os grandes? É o Big Six. No Brasil, a gente tem mais de 6 clubes grandes. Foi esse o ponto que eu quis dizer. Não, mas tem o Big Six, mas tem clubes que conquistaram grandes coisas, como o Aston Villa, você tem o Nottingham Forest. Mas não dá pra comparar com os nossos aqui. Pô, mas... Esse que é o ponto. Tudo bem, mas... Não tem uma liga com tanto clube de peso igual o Brasil, não tem. Mas não acho que o Brasil... É porque não são midiáticos, cara. Mas se você, tivesse na Inglaterra, você talvez consideraria um West Ham foda. Não acho. Um Newcastle foda. Você consideraria, porque é um clube clássico. É tipo... Vamos falar do Botafogo de novo. O Botafogo, ele é grande pra cacete. Mais pela história do que pelas conquistas. A história do Botafogo é gigantesca. Só tem um brasileiro. Mas se você olhar, o Newcastle deve ter a história dele. E deve ser um clube classicaço lá. Deve ser foda lá, o Newcastle. E agora tá se recuperando, né? Então talvez, pra Inglaterra, a gente não ganhe essa queda de braço. Talvez. Não tô cravando aqui. Eu ainda acho, mas ainda... Porque só aqui, cara, o nosso top 10 é muito pesado, cara. Você tem os 4 do Rio, você tem os 4 de São Paulo, 12. Você tem os 2 de Minas e os 2 do Sul. Eu acho que numa projeção não tem. Mas enfim, isso é um papo que Mas você chega na Inglaterra e você pergunta de todos esses grandes aí. O... Quem conhece e tal? Às vezes o cara não conhece. E você conhece os pequenos lá. Conhece, mas assim, é um pequeno de lá. Mas é porque a liga é muito forte. A liga é muito forte. Então, mas a minha discussão é, a liga ficou forte. Porque quando eu era moleque, a Premier League não era nem a principal liga, era a Serie A Team. E ela foi virando. Porque os clubes têm que... o Milan era o maior clube do mundo, né? Milan e Inter ali. Milan e Inter. A Juventus começou a ganhar com o protagonista depois de ganhar tudo de italiano que ganharam aí. O próprio Barcelona se reinventou com a chegada do Ronaldinho. Não, porque o futebol europeu não existia no Brasil, em relação a assistir. Não assistia. Champions League ninguém assistia, pô. O campeonato italiano, que já desde a década de 80 era consumido aqui no Brasil. Sim, o italiano todo gostava. Da época do Maradona pra frente. Os jogadores do Brasil, assim, bombavam e iam lá pra fora, pra Itália. Era a principal liga do mundo.
E não à toa as duas maiores seleções campeãs do mundo é Brasil e Itália. Mas é por isso que eu falei top 3, que eu botei a Inglaterra e a Itália antes da Espanha. Mas se você colocar em termos de camisa, lá você tem Inter, Milan, Juventus e Roma. A gente tem mais clube tradicional aqui. Mas a Roma não é grande, né? Tipo assim, pra eles é. Mas se você botar em títulos... Não é. Por isso que eu digo que o Brasil teria, por termos Napoli. de camisa... Napoli, camisa também. Em termos de camisa, o Brasil teria condição. Mas, assim, eu acho que com o advento das SAF, chegando players pesados no Brasil, a Liga, e tem um detalhe muito importante que o John Textor relevou, contando a história da Premier League e comparando com o Brasil. Eu acho que é por isso que os gringos estão vindo para cá também. A Inglaterra, ela levou um processo longo de internacionalização de marca. De passar a ser um campeonato local e virar um campeonato mundial, considerado hoje a maior liga do mundo. E eles acreditam que o Brasil tem condição de crescer exponencialmente. E o que a Premier League levou 25 anos para ter, o Brasil conseguiria em 7, 8 anos. Mas para isso você tem que mudar o fuso. O fuso, eu falo, tipo, o horário dos jogos. Porque o fuso é muito grande. Quem tá na Europa hoje não consegue acompanhar futebol no Brasil. É muito tarde. O cara não consegue ficar até 3 da manhã acordado. A gente consegue assistir lá porque a gente tá mais cedo aqui. Então, tipo, tem várias questões aí, não só também do futebol. Mas, tipo, os melhores jogadores estão lá. A Ásia assiste lá, não assiste aqui. Mas assistir lá agora, é um processo que dá pra gente fazer. E a Libra, que é a nova liga, acho que é onde que eles vão começar a internacionalizar o futebol brasileiro. O produto futebol brasileiro bem cuidado, com clubes pica, com dono, bem gerido, a gente não é pra estar atrás do campeonato francês. A gente não é pra estar atrás do campeonato alemão. Minha humilde opinião, não acho que a gente esteja atrás do campeonato francês. Em relação a jogador, beleza. Em termos de internacionalização, estamos. Não, porque o PSG, ele leva nas costas tudo. Mas é o que eu tô dizendo. Beleza, mas é isso. Tipo assim, em relação à América do Sul, o Brasil tá nadando de braçada e nos próximos 10 anos aí, se eu fosse a Conmebol, eu passava as finais da Libertadores todas pra cidade brasileira, distribuía, porque, tipo, vai ser só brasileiro que vai chegar na final, pô. Porque a diferença técnica dos times do Brasil pra América do Sul inteira pode parecer arrogante, mas não é. O futebol brasileiro evoluiu muito, assim, perto. Obviamente, com a do crise também. É isso que eu ia falar. Sim. Os países estão quebrados. Estão quebrados. O Brasil também está quebrado, né? Mas comparar com eles, a gente tá nadando de braçada. Sim, mas aí se você pensar daqui a 10 anos, talvez a gente aumente aí. A Argentina hoje é o maior vencedor de Libertadores, né, em relação aos clubes. A gente vai passar isso aí, questão de tempo, se continuar assim. Irmão, gostou do papo? Pô, gostei, cara. Eu achei legal, pô. A casa aqui, super confortável, a galera recebeu bem, pô. Obrigadão, Dieguinho. Pô, sensacional participar. E parabéns pelo projeto, cara. Já te falei que tem tudo pra dar certo. Daqui a pouco, pô, voando aí em São Paulo, Minas Gerais. O homem hoje me deu a dica de talvez aí pra outros estados, gravar com a galera fora. Pega uma galera diferente aí, pô. Acho legal. Acho bem bacana. E aí, curtiu? Pô, curti pra caramba. Você já tem a sua marca aí, Futebolaço. Muito legal. Gostei da logo também. Estrutura aqui é bacana. Se eu pode, hein, galera? Se a galera do Rio quiser fazer podcast ou qualquer vídeo de YouTube, que aqui tem a estrutura que eu tô vendo que tem uma coisa legal pra caramba, pode vir aqui no seu pod, que é muito... Quem sabe que jogada, Canal 2, vai fazer um projetinho aqui também. Quem sabe no futuro. Aí. E convidar também todo mundo que tá acompanhando aí, né, todo mundo que vai acompanhar os cortes, não sei, a se inscrever lá no Que Jogada, youtube.com.br Que Jogada, youtube.com.br Canal 2, igual Carioca, igual... 2 D-O-I-X. E nas minhas redes sociais também, que não sei se estão na tela ou se estão tá na descrição. Não sei. Enfim, então só acompanhar aí, porque tem variações. Felps.qj, né? Não. Felps não é QJ, Felps com F. A galera me chama Felps com PH pra caralho. Eu procurava muito. Com PH, porque, pô... Por causa do Michael Phelps. Eu não sou tão foda assim, mas... E no TikTok também, não sei se você curte o rolê do TikTok, mas eu tenho lá, mas lá é @Felps só. Só @Felps, eu consegui isso aí e tá lá. E é isso, foi um prazer. Eu tinha muita vontade de participar do Papo Clubista, morreu. E eu ficava não morreu. Não fala que morreu. Não morreu, porque, tá, não tem eu já falei que, né, quando tiver uma oportunidade, assim, foda, assim, de voltar, a gente volta. Eu que espero ser convidado. Claro, pô, óbvio, não só pra isso, vamos gravar com a gente lá no Canal 2. Só me chamar. Se você é um cara entendido de futebol, você vai gostar de fazer os joguinhos lá com a gente. Só me chamar que eu vou com o maior prazer. Pô, vamos, com certeza. Mas quando eu começo em 19 até 20... Eu ficava assim, caraca, mano, um dia eu quero ir lá.
Eu tinha esse desejo. E tinha muita gente, cara. Tinha, Tinha muita pô, gente tinha. que falava isso aí. Isso, pô, dava uma felicidade, assim. Vocês Pô, viraram referência, cara. Era um quadro de referência. era legal, assim, as pessoas falando, pô, a gente adora Papo Clubista e tal, e é tão legal que, tipo, uma coisa desenhada mesmo, com cuidado, com carinho, sabe? E você vê o negócio tomando essa proporção, você fica muito feliz. E com certeza é o quadro do nosso canal, da história do nosso canal. E, Por isso que não dá pra falar que morreu. Se eu tiver a oportunidade de voltar, eu volto. E ele tem que voltar, Já cara. te expliquei por que a gente parou. Sim. E é isso, galera. Encerramos hoje aí o papo de número 43. Vou até adiantar a agenda já de semana que vem pra vocês sentirem aí. Quinta-feira quem vai vir aqui é o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca. Segunda-feira, ninguém menos do que Joel Santana, é o nosso convidado aí do episódio número 45. E na quinta-feira, o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma. Beleza? E é isso. Assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E quinta-feira o Dieguinho volta. Valeu, fui!